minhas queridas! Estamos de volta com a segunda temporada do Pompscast, diretamente do Red Star Studios na Rua Teodoro Sampaio 512, aqui no bairro de Pinheiros, em São Paulo. E hoje eu tô trazendo aqui um cara, né, bicho, um super de um guitarrista brasileiro que tem uma carreira muito sólida nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, cara. Já tocou com, vários nomes muito fodas, cara, da música mundial. Eu tô falando aqui pra vocês do brasileiro que começou com heavy metal e hoje tá abraçando o rock e o blues e tudo que você pode imaginar na terra do Tio Sam, o meu querido amigo Rafael Moreira! Palmas para ele, merece! E aí, Rafael, beleza? Porra, Marcelo, obrigado, cara. Obrigado por me dar essa oportunidade aqui, cara. Que bom te conhecer, vou estar junto contigo. Pô, cara, pra mim eu acho que pra mim é uma grande honra estar você aqui, cara, porque eu já acompanho tua carreira, já sigo você no Instagram há muito tempo, cara. Eu tô em um orgulho muito grande, cara, de todos os artistas brasileiros que, tipo, saem do Brasil com rock, com essas coisas que a gente sabe que aqui no Brasil tem um movimento, tem a cena, tem isso, aquilo outro. Mas, Estados Unidos e Europa sempre é os grandes polos do rock e do heavy metal, né? Então eu tenho um orgulho muito grande de todos os brasileiros que saem daqui, fazem sucesso, ou que vão de carreira solo, tá? Tem o Kiko, tem o Bruno, tem o Aquiles, tanta gente boa, o Claustrofobia também, que é uma banda thrash metal que tá lá em Los Angeles também, lá para aquele lado lá da Califórnia. Cara, e você, Rafael Moreira, que você, cara, você além de você começou com rock, setentista, foi pro heavy metal, arrumou as malas, foi embora pra tocar guitarra nos Estados Unidos pra poder fazer um rock and roll, um blues, e você acabou tocando os maiores nomes da música mundial, Christina Aguilera, Pink, e atualmente você faz parte da banda solo do Paul Stanley, nada mais que Paul Stanley, um dos deuses do rock mundial. Me conta um pouquinho como que foi esse negócio de começar aqui no Brasil, porque você foi um cara que não foi embora pra lá já velho, já foi razoavelmente bem jovem. Como que foi todo esse negócio? O que passou na tua cabeça? Falar, pô, aqui não rola mais, agora como que é? Como que foi esse negócio até você chegar nos Estados Unidos, se estabelecer e começar a trabalhar lá? Pô, então, primeiramente, cara, de novo, muito obrigado por me receber aqui. Eu escutei muito o Mass Illusion, né, do Corsos, na minha adolescência, que eu tocava muito metal, muito thrash metal. Sim. Fez parte da minha infância, não da minha infância, da minha adolescência mesmo. Quando eu me mudei para Curitiba, eu nasci numa cidade do interior, no Paraná, chamada Cambará. E eu comecei a tocar guitarra por causa de Kiss e Rolling Stones. Então, desde os 6 anos, eu já tocava guitarra, eu ganhei minha primeira guitarra elétrica com 8 anos. E a minha escola de guitarra foi a escola inglesa de rock, né? De Jimmy Page, Ritchie Blackmore, Angus Young, que são australianos, claro, mas é da mesma época, mais ou menos, né? E então isso daí que me trouxe essa paixão por rock and roll. E logo no comecinho dos anos 80, quando eu era bem garotinho, começou essa evolução do rock, né? De ficar um pouco mais pesado, do guitarrista levar a guitarra para um outro patamar, assim, de técnica, de virtuosismo, de metal. O metal começou a ficar mais... Sim. A música começou a ficar mais pesada, né? Desde Zeppelin. Performance também, né? Porque o heavy metal ele tem muito desse lance da performance, além de todos esses detalhes de guitarra que você falou, da técnica, de levar para outro lugar, tem aquela performance que começou a mudar também, né? Sim, e aí eu acho que começou também bastante com esse lance do Sabbath, né? Do Black Sabbath, que é um som um pouco mais dark, né? E eu acho que isso tudo eu fui, né? Experimentando isso daí, eu fui, né? É uma coisa que foi me contagiando mesmo, assim. Eu gostava de tudo isso, né? E quando chegou mais ou menos assim com 15, 16 anos, eu fui morar em Curitiba, na capital do Paraná. Então eu meio que não experimentei a cena São Paulo
ou do Rio de Janeiro. Era no sul, era Curitiba, era... Que ano que era isso, mais ou menos? Ah, isso daí é final dos anos 80, Certo. começo dos anos 90, né? Que a Tava gente... começando a década de 90. A gente, pô, gostava muito de Metallica, de Anthrax, de Slayer, de Megadeth. Exodus. A gente gostava... Eu não escutei muito Exodus, mas eu escutava Mass Illusion do Corsos. Olha que bom, hein? Que eu achava Olha aí, legal. vocês viram só? Olha aí, ó. Eu não escutava muito... Rafael Moreira ouvia Mass Illusion e não via muito Exodus. Não, Exodus passou meio despercebido. Mas eu gostava de King Diamond, Pra caramba. Merciful Fate. Mas ó, Iron Maiden pra caramba, né? Toda aquela coisa inglesa, Paul Diano, eu gosto pra caramba, né? De tudo, de tudo. De tudo isso aí. E então eu meio que não peguei essa fase de São Paulo e Rio mesmo, né? Eu tinha bandas desde pequenininho com os meus irmãos, a gente tocava desde pequeno, cara. Com 8 anos tinha guitarra elétrica, pedais que pareciam tijolos, né? Sei. Amplificador Micassin, EMC, cabeça. Giannini. Não, eu não tive guitarra Giannini, eu tive uma Jennifer, que é uma coisa horrorosa, desculpa Sim. aí por quem fez a guitarra, doía o dedo pra caramba. E aí eu acho que meu irmão mais velho, que era o batera da banda, a gente tem um trio. Giannini era top de linha, né? Giannini Sim. era sonho de consumo. E meu né? irmão tem um baixo até hoje, o Jazz Bass da Giannini, que é muito bom, pesado pra caramba, muito bom, mas eu tive uma Dolphin. Dolphin. E quando eu juntei um dinheirinho, eu comprei uma Dolphin depois com alavanca, com Floyd Rose, cara, e a coisa começou a... E eu tive uma viagem que foi legal, cara, com 15 anos eu fui pra Miami pra fazer uma viagem, putz, rolou, foi uma coisa difícil, mas meu pai conseguiu, e eu acabei comprando uma Ibanez RG 570 e comecei a meio que... Minha técnica, meu playing, né? Já crescer tudo, já levou mais a sério, porque já pegou uma guitarra, Sim. já era você tem uma Ibanez. Eu lembro que nessa época que você tá falando aí de 80 e 90, pô, o cara tinha um combinho Marshall. Sim. E tocava, vamos supor, um cara que conseguia ter um combinho Marshall. Vamos colocar um cara que... Já teve coisas que eu fui fazer assim, mas pra gente poder falar melhor. A gente ia em show, nem interessava se a banda era boa, se era ruim. A gente ia num show pra ver o combo Marshall do cara, ver aquele negócio escrito Marshall. Eu tinha um Pive, Bandit 50. Bandit, cara, e era nervoso aqui que dentro. Tinha uma boa distorção transitorizada, mas dava pra tirar um som. E eu já colocava o delay no effects loop do amp. Ah, Pra tá. você poder usar a distorção do amp com um delay e não overlap, né? Ficar um delay limpo. Sim. E era super legal e aí a gente, pô, ia em vários shows de thrash metal de todo mundo que tocava no Brasil. A gente tentava ir, isso foi mais novo, depois a gente começou a tocar. E a minha vida em Curitiba foi essa. Eu fui pra lá estudar, né, fazer terceirão, cursinho, mas tocava toda noite, tocava Certo. na noite. Com 15, 16 anos era, né, eu tinha uma banda com o meu irmão na bateria. A gente começou com um trio de irmãos, né? Os 3 irmãos. Sim. E depois em Curitiba... Chamava o quê? Os Irmãos? The Brothers? A gente começou com uma bandinha chamada Comando 7. E era 3. Mas a gente tinha 3 meninas cantando, era uma coisa mais acabava nova. sendo 7. Quando a gente era garotinho, né? Tipo, 9, 10 anos, eu escrevi uma música com 9, 10 anos, não podia fazer parte, porque era a turma da manhã, né, de terceiro colegial, eu não tava na quinta série ainda. Sim. E a gente ganhou o festival, me deixaram entrar lá com os meus irmãos. Tem foto disso, inclusive, é muito legal. Então esse lance de composição já existia sem querer ser compositor, que existe muito isso hoje. Eu escrevo música. A música dá dinheiro quando você escreve. Não, às vezes você tem um dom, às vezes você não tem. Entendeu? Então naquela época isso existia, assim, eu reconheço isso hoje. Mas, voltando ao assunto, cara... Da ida pra América. Bicho, a faculdade, eu passei numa faculdade... De música lá? Não, aqui. E não ia na aula, né, cara? Eu falei pros meus pais, isso não vai rolar pra mim, eu não vou ficar gastando com a grana. Você fazia que curso? Eu passei em administração rural. E meu pai era engenheiro agrônomo e a gente tinha isso. Minha mãe é pianista, né, cara? Minha mãe, compositora, pianista. Então a gente cresceu muito com música também. Música e mato.
Os dois. E muito esporte, muita bike, né? BMX, muita mobilete, muita loucura, assim, de perigoso, cara. Não tinha capacete, porra nenhuma naquela época, Não, lembra? eu tive um acidente com 20 anos que quase acabou com meu carro. Nossa. E aí que eu decidi, eu vou embora. Aham. Embora do Brasil, Você quero tava com estudar quantos música. anos? 20? E com 21 anos, cara, eu fui pro EMI, nos Estados Unidos, o Musicians Institute. E foi uma mudança total, assim. Na Califórnia mesmo, né? Em Los Angeles. Los A Angeles escola era em Los Angeles, foi uma mudança, assim, de noite pro dia, assim, completa, de uns 180, assim, na minha Você vida. Você já falava inglês bem? Não falava nada. Chegou lá, cara, mucurongo. Mas eu Basicamente, tive... tinha aquelas basezinhas, assim. tinha... Se comunicava, mas também não detonava. Não, eu fiz um intensivo, assim, de um mês. Antes 2 meses, Mas eu cheguei matriculado na escola. Sim. E aí foi um ano, meus pais me ajudaram, que eu falei, cara, não vai me pagar uma faculdade aí de 4, 5 anos, e eu vou gastar tua grana, eu vou lá ficar um ano, que é o que eu quero. Música, que né? E a minha paixão era música. Eu sempre gostei de esporte, sempre joguei futebol, sempre nadei, sempre fiz muitos esportes. Eu gosto pra caramba, que vem do meu pai. E a arte sempre veio da minha mãe, né? A gente sempre teve essa sensibilidade pra música. E o rock dos anos 70 e o metal naquela época era tudo pra mim, né? Cabelo, pô, era uma cena, né, cara? Sim, e a gente adorava e gostava de tudo, desde rock inglês até Metallica e esse som que tava Na dominando época a cena. tava boa, era panela de pressão, né, cara? Você sabe, você faz parte disso. Era uma ebulição ali, Já falei pra você. literalmente. Que tem influência, né? Sim. E eu gostava muito, comecei a escutar Pantera, né, também na época, e eu gostava muito também dos guitarristas, desde Satriani, de Yngwie Malmsteen, de Steve Vai, mas um dos caras que eu mais gostava na época era o John Sykes, que tinha vindo O Whitesnake pro Rock in Rio, né? que tocou no Thin Lizzy. Inclusive eu tenho histórias com ele depois de ficar amigo do cara e de um dos meus heróis e tal. Isso depois, né, quando eu comecei a me sobressair e ele fica teu amigo. É que na verdade o que acontece que às vezes as pessoas não entendem muito, né? Nós assim, né, cara, artistas, né? Quando você entra, né, você é um Zé Mané, né? Você tá ali começando, mas rapidamente quando você se mantém dentro da cena, acabou que você tá já que é aquele negócio de conhecimento, de conhecendo as pessoas, né? E participando de vários eventos. Sim. Aí já começa a ter mais afinidade. Quando você vê, cara, você já não tem mais aquela... Às vezes o primeiro dia, os primeiros contatos, aquela coisa, nossa, com quem eu tô, entendeu? Depois chega uma coisa que fica normal, né? É muito louco, isso eu acho que é uma normal. É um resultado da consistência, Exatamente. né? De você estar ali no teu caminho e não ficar prestando muita atenção do lado, assim, vai acontecendo. A gente pode entrar nesse papo depois, mas mídia social, muita distração. Naquela época você não ficava prestando atenção. Não tinha isso. O que o cara tá tocando ali? O outro tá tocando. Eu não queria nem saber de ninguém. Eu queria fazer o meu sonho, ir atrás do que eu tinha dentro de mim, né? E foi muito legal poder chegar na escola e... Ficou um ano na escola? Você fez um ano? Eu fiz um ano, me formei e me deram uma bolsa pra mim continuar. Porque você só queria ficar um ano, né? Não, eu queria ficar a vida inteira. Mas eu não... Não podia falar isso pra sua mãe? Não. Eles estavam eles sempre foram muito apoiadores de tudo que a gente queria fazer. Tá. Em casa não tinha, você vai ser isso. Não, vai fazer o que você quiser. Exatamente. Mas você sabe que tem consequências, tem que ter responsabilidades. Certo. Mas sempre foram muito bacanas nesse sentido, cara. E eu me formei no EMI e eu ganhei uma bolsa por causa do songwriting, de escrever. Sim. E também de tocar bem, entendeu? A técnica. De saber tocar e já chegar no EMI com uma boa técnica de tocar bem. Do pessoal falar quem é o cara, esse cara que tá fazendo aquilo. Mas eu fui lá no EMI não para aprender a tocar rock. Eu fui lá para aprender coisas que eu tava interessado na época. Outros estilos. Com 13, 14 anos eu comecei a escutar muito Chick Corea, que ele veio tocar no Hollywood Jazz Festival. E o Frank Gambale era um guitarrista que
tava misturando muito esse lance de rock com jazz, que era fusion. Sim. E isso também me fez gostar de jazz porque tinha a pitada do rock. Porque se fosse muito limpo, muito devagar, na época talvez eu não me interessasse tanto. Eu também estava escutando uma banda chamada Tribal Tech, que um dos caras, o criador da banda, o guitarrista, era professor do EMI. O próprio Frank Gambale saiu do EMI. Então era uma escola que tinha... Frank Gambale era do Quiet Riot. Não, nada a Frank ver. Gambale... Frank Gambale vem do jazz, é um australiano. Mas é um cara que tocava um Frank rock Gambale, fusion. eu agora fiz uma confusão muito forte. Você tá falando do Rob Cavalo. Cavazo. O Cavalo, é isso aí. Confundi as bolas aqui. Não, tranquilo, é normal. Mas o Frank Gambale, ele fazia também trabalho solo, assim, com o nome Fez dele. depois, né? Bastante, depois de Corea. Mas o Scott Henderson, que tinha essa banda Fusion Tribal Tech, que eu também estava escutando antes de ir pro EMI, que é rock, que é fusion, que é jazz fusion, como Jeff Beck fazia, né? Sim. Isso daí também eu fiquei interessado, me deixou curioso. Então na escola, em vez de ir lá, eu não ia lá para estudar rock. Tinha gente que ia lá estudar rock, mas eu participava de todas as classes de rock, adorava. Shoppings, as Legal pra caramba, atividades. porque era bacana, e tinha amigo de todo mundo. Você ia lá tocar um Você cover. foi discriminado? Nunca. De alguma forma por ser brasileiro? Nunca. Nunca. A escola tinha americano, tinha japonês, tinha cara da Arábia Saudita, Israel, todo mundo junto. Então Legal. a música é uma língua que une todos, né? Isso é bom pra caralho, assim. Então eu fui estudar muito jazz, muito fusion, muito funk, R&B, A mão Tudo, direita né? mais molinha, né? Pra mas fazer aí groove. você escuta muito James Brown, é uma escola, é música. A técnica é só um veículo para você atingir alguma coisa. Então eu falo para todo mundo, para estudante, para galera que tá começando, cara, técnica é só um veículo para você tocar alguém. Você ficar em técnica, você não vai emocionar ninguém, cara. Música é emoção. E a técnica é um veículo para chegar lá. Na emoção, exatamente. Só. Boa, é uma puta definição, cara, muito cabulosa, cara. Só, Porque quem toca o coração é a música. só. É isso aí, cara. A técnica é o veículo pra isso, né? Só isso. Para mim é só isso. Legal isso aí. Eu não, por isso que é difícil eu estar na mídia social, numa janelinha sozinho, sem interagir com os músicos, sem interagir com o público. Eu acho uma loucura total, mas tudo bem. A gente experimenta, faz, Sei. usa disso, mas eu falo para todo mundo, toda hora que me perguntam que eu faço workshop, que eu vou dar uma palestra ou bater um papo. Não é aqui. A música é emoção, Certo. a música é... Eu acredito nisso também. Eu a acho gente que tocar junto, a gente fazer tem. música junto, com gente, com ser humano. E levar pra tocar o coração das pessoas vivo. para sentirem aquilo que a Ao gente vivo. sente. Pô, se eu não for tocar um instrumento, eu vou usar o computador como um veículo, né? Que a Sim. galera usa o computador como veículo. O cara que não é músico, faz música. Tudo bem, não tem nada de errado, legal pra caramba, mas a ideia de tocar música é pra você ter uma comunidade, tocar junto. E nada substitui isso, né? Na minha opinião. E você começou já a trabalhar, os seus primeiros trabalhos já foi nessa época de escola? Então, na escola eu fiz eu participei de competição, eu não gosto de competição de música, mas existem os grandes festivais no Brasil de escrever música e que o público gosta, isso é normal. E eu ganhei uma competição na escola chamada GIT, né, que é o Guitar Institute of Technology, GIT Masters, uma composição minha, e porque eu tocava de uma maneira que eles achavam que era boa. Aí, eu não posso você tinha uma forma de fazer a coisa que se destacava de outros. eu não posso falar chamava de mim. atenção, chamava atenção no Não caso. falar pra mim, pô, eu sou isso, aquilo, eu não acho nada. Quem acha é o público. Sim. Mas, e eu ganhei isso aí, e aí eu tive uma chance, eu também tinha uma banda na escola chamada Strange Summer. Strange Summer, uma soma estranha. Certo. Que era um baixista. No primeiro ano, quando eu me graduei, eu fiquei amigo de um baixista que cantava pra caramba. Então esse cara, eu vou pegar esse cara pra cantar, vou escrever as músicas, vou produzir. E peguei um japonês que tocava que nem o Watts, batera do Rolling Stones, como é que chama?
Mas ele era um cara que tocava rock, cara, e tocava fusion também, mas ele tinha essa técnica, e era legal uma soma estranha, né? E você viu os caras tocando antes e falou, pô, esses caras querem Eu que esses peguei, caras... cara, a gente montou uma banda na escola e a gente foi tocar na nossa graduação em Los Angeles, no Palace, que é do outro lado da Capitol Records. Uma casa já legal, pá. Porra, clássica. E eu queria tocar na nossa graduação. Aham. E isso rolou, e a gente fazia um metal, assim, com polirritmos, assim. Eu não fazia música, até hoje eu não faço em 5, 7, de propósito. É que a melodia às vezes requer isso. Então você tenta fazer as coisas meio naturalmente, sabe, Marcelo? Sabe? Sim. Coisa que flui. E a gente foi tocar. E aí todos nós também continuamos nessa bolsa, porque a cada 6 meses na escola a gente fazia showcase das gravadoras. Então eu pude manter a minha presença na escola estudando com Scott Henderson, com o Joe DiOrio. E isso que eu estudava, porque o rock a gente aprende na rua. Exatamente. Que nem futebol, você aprende na rua, tocando, tirando de ouvido. Estudar rock é um negócio meio... Uma vez eu fui tocar com um grande músico, tecladista, eu chamei ele para tocar uma gig comigo, eu não vou falar o nome de ninguém, mas eu falei, a gente vai fazer uns covers do Beatles, do Hendrix, como veículo para improvisar. E ele falou, você tem chart, você tem música, partitura para isso? Você tá... Eu falei, cara, não, meu, tem partitura, eu não quero te dar uma partitura do Hendrix, vai lá e aprende, pô. Verdade, vai escutar, cara, tem que escutar o som. Rock a gente escuta, gosta, né, curte, para poder tocar genuinamente. Tudo isso daqui que eu tô falando pra gente hoje é opinião, cara, não é uma forma. Não, mas não é uma forma. Ninguém é dono da verdade, né? E outras vezes não é porque pra você deu certo assim que pra mim também vai dar. Claro, de repente meu caminho cara, é outro, claro. né? Cada um tem seu caminho. Mas é legal tudo isso que você tá falando, porque, porra, ô Rafa, você foi um cara que... Mano, você tocou com uns nomes que tá louco, cara. Você conhece todo mundo, bicho. Todo mundo do rock, do pop, da puta que pariu. Você conhece todo mundo, mano. É uma coisa muito louca. Sabe, é entrar no seu Instagram, ver você dentro de um camarim, sei lá, de qualquer um evento, vamos supor, um evento grande, onde tá vários músicos famosos. Sei lá, você tá lá naquele camarim também. De repente, chega um puta de um cara muito foda da cena musical. Aí o fulano, o Beltrano, Rafa, e já te dá um abraço, e já, tipo, quanto tempo, o que você tá fazendo? Quer dizer, cara, pra gente assim, cara, pra mim, especialmente, pra mim é um motivo muito foda ver isso, cara, porque, tipo, você é brasileiro, não é essa coisa de ser bairrista, não é isso, mas é um orgulho que eu tenho. Sabe, você é um brasileiro que de repente você vê puta de um artista muito foda, Sebastião Bach, sei lá, qualquer desses caras, chega, sabe quem você é, sabe seu nome, e se sabe quem você é, sabe seu nome, sabe o tanto que você toca. Porque também tudo isso não é de graça. Obrigado, cara. Foi uma época assim que eu adorava, olhando pra trás hoje, é muito bom não ter existido internet nenhuma. Eu adoro. Você fez esse caminho sem internet, né? Fora da época da internet. Sem internet, sem celular. Então eu ficar num quarto tocando ali, não existia isso. Você ia lá, cara, tinha que ir lá na Guitar Center, que tava tendo uma clínica do Steve Lukather, com o Vinnie Moore, com o Albert Lee juntos. Entendeu? E você tinha que ir lá. Foi assim que você começou a conhecer essa turma? Então, indo atrás de eventos e de repente, por A mais B, uma amizade em comum, você quer conhecer fulano? Quer aproveitar que você tá aqui? Foi mais ou menos assim a coisa. Foi mais ou menos assim a coisa. Porque geralmente assim, a gente tá num evento, né? Ou tá ali, assiste, de repente tem alguma amizade em comum. Você tá afim de dar uma aumentadinha, conhecer fulano? É interessante que você fale isso, cara, porque... Como eu disse pra todo mundo, não tinha celular e não tinha internet. Uhum. E eu era um cara, assim, que eu era super ligado aos amigos. Então eu sempre tava com meus amigos, assim, os amigos que não interessavam se o cara era um puta músico ou um ok músico,
Ou... Não, O eu cara tava, que tá ou começando. eu tava sempre com os meus amigos. Eu não era um cara que aparecia em todos os bares, que ficava ali na porta Você tentando... não era um caçador Não, nunca fui e não tenho de nada... aumento de carreira. nu- Eu nunca fui Sei lá. e não sou contra quem é. Cada um faz o que É, acha que é é um bom. caminho, né? Lógico. Nenhum caminho é certo, nenhum caminho é errado. O Mas eu vou caminho te contar uma coisa, cara, que às vezes te Hum. dá uma ideia de... Eu acho que eu sou um cara muito sortudo também. De alguma maneira, algum tipo de magnetismo. Não por eu falar isso pra você, mas pela história que eu vivi e as experiências que eu tive. Então eu conto uma boa pra você. Quando eu tava indo na escola no meu primeiro ano, tinha uns americanos que moravam no meu prédio, que não iam pra escola. Eles não estavam matriculados, mas não iam. não estavam Ah, eles tá, mas estavam- queriam. não queriam, não era música. Ah, Moravam no nosso prédio. certo. E os estudantes, que tinham japoneses, brasileiros, Ah, então era um prédio de estudantes, onde prédio normal. prédio de normal, Los mas Angeles. cheio de estudante. E tinha uns americanos que moravam de outros estados, que Sabe? mudaram Então, para ele que moravam lá. para Que moravam lá. trabalhar. Ah. Então se mudaram como alguém se muda para São Paulo. Entendi. Mas os caras gostavam muito da gente. A gente tinha a mesma idade, os americanos gostavam. Pô, o cara japonês, o cara brasileiro, esses caras são demais, me adoravam. Assim, a Sim. gente era amigo. A gente ficava todo mundo junto ali, hanging out, bebendo e tal. Uhum, E quando tava fora da escola, a gente, porra, tocava horror no prédio. uhum. E os caras falaram, Rafa, o que você vai fazer domingo? Você não quer ir lá trabalhar com a gente? A gente vai lá pra Malibu estacionar carro. E eu nunca tinha trabalhado na vida, era moleque, tava indo pra escola, tava tudo certinho aquele ano, meus pais me ajudavam, então eu não precisei ir trabalhar naquele ano. Falei, vou lá estacionar carro com esses caras, nunca fiz, pô. Aham. Cara, eu cheguei lá pra ajudar eles, pra trabalhar com eles. O primeiro carro que eu estacionei foi do Ringo Starr, Caramba, mano. dos Beatles. Ah, essa é zoeira, cara. Não, sério, o cara saiu do carro e eu falei, hey man, I like you. E o cara falou, I like you too, me deu um abraço e me deu $10. É. Os caras ficaram loucos. Pô, Rafa, você vem aqui primeira vez e Já pega o carro o Ringo Starr vem É até engraçado falar isso, pra cara. caralho. É até Tipo assim, então eu engraçado. passei várias coisas sozinho, sem ficar postando na internet, sem ter que ficar me autopromovendo. Uhum. Porra, Até porque não tinha essas Pô, a coisas, gente né? A tava- gente é do Orkut, era a época do Orkut. não, isso foi Nem é depois, antes? Não, isso depois. Depois? O Orkut veio depois. É, A gente não tinha e-mail. não tinha, ficava era no- cartinha, né? Cara, era muito bom, porque você realmente sentia a vida. Você estava experienciando uma coisa assim que não dava pra repartir com o teu pai, com a tua mãe na hora. Aham. Você tinha que ir lá em casa depois, tentar fazer uma ligação, né, e bater um papo. Então tem muita história boa, assim, que aconteceu comigo, assim, sem eu planejar, sem eu ir atrás. Mas assim, aproveitando oportunidades que talvez não tinham nada a ver com música, com pessoas que não tinham nada a ver com música. Por exemplo, depois da escola, eu fui embora morar num bairro chamado Eagle Rock, lá em Los Angeles, de um amigo alemão, que ele saiu da escola depois de 3 meses, não quis saber, o pai dele comprou uma casa para ele lá, de $190 mil, e hoje vale quase $2 milhões, que Sim. o mercado imobiliário de Los Ah, é Angeles. forte lá esse negócio É forte. de mercado imobiliário, né? E, cara, depois de 4 anos de Hollywood, um amigo estudou na escola 1 ano e foi embora. Todo mundo estudava 1 ano na escola e ia embora. Eu fiquei porque eu ganhei bolsa e tal, aquela história. Ele falou, Rafa, e aí? Tudo bem, cara? Esse amigo nosso tá procurando pro roommate lá na casa dele. Eu falei, cara, eu tava afinzaço de ir embora de Hollywood, porque eu tinha terminado a escola. Pô, quero experimentar Los Angeles, né? Certo. Sair da escola pra poder fazer o trabalho, trabalhar, tocar, pintar a casa. Onde o oxigênio é rock and roll. Porra, vai lá pintar a casa, vai lá tocar fusion, Sei lá, ia dar um jeito. Vai lá tocar, gigar, né? E aí, cara, eu fui morar com esse cara, esse alemão, na casa dele. Ele falou, cara, tô fazendo um puto estúdio. Demorou mais de 7 anos, eu morei lá 6 anos, o cara nunca tinha terminado o Não estúdio. terminou o estúdio. Agora tá lá um puto estúdio, inclusive eu gravei o novo do Magnético lá. Aham. Depois a gente pode falar disso, mas, olha só, enquanto eu tava morando nessa casa, um amigo da escola, da época da escola, um batera de gospel, Ah. me ligou de um payphone, de um
Telefone orelhão. Orelhão, cara. Não, é um payphone da escola mesmo. Ah, tá. Rafa, me ligou lá na casa. Rafa, estou fazendo um teste no SIR, que é um estúdio assim, que todas as grandes bandas ensaiavam, inclusive Kiss. Eu saí com eles, o Paul Stanley lá várias vezes pra piscina, pra Pink. Inclusive fui em vários ensaios do Kiss, só eu e o Kiss. Eu que nem uma criança numa... Mas é outro Tem uma papo. amiga minha que mora nos Estados Unidos, ela já tá morando no Utah. Ela é Kiss maníaca, cara. Já falou de você 500 mil vezes pra mim. Eu falei, conheço, cara. Ela ouvir isso, cara. Então, isso você é falar isso, cara. Ela conhece os caras. Ela vai numa parte de evento já do Kiss, depois que ela mudou para os Estados Unidos, ela começou em um monte de evento. Os caras já até conhecem ela. Sim, é uma coisa assim. Às vezes a gente bate papo assim, Marcelo, e tem tantas ramificações que eu tenho que tomar cuidado para não entrar em uma delas e contar uma outra história. Entendi. Esse Aí cara você ia lá e ela... Não, esse cara me ligou. Te ligou e falou, o quê? tem uma audição, né? É. Tá tudo bem aí? Tem uma audição aqui, cara, você deveria ir lá. Eu tava, quase desistindo, assim. Tava com 24 anos já e tava de saco cheio. Eu tinha feito bastante gig, tinha minha banda, tá, de rock, que era aquele Strange Some, e tava tocando no Baked Potato músicas de fusion que eu tinha escrito. O meu nome lá, Alan Holdsworth, um dia era o Alan Holdsworth, um dia era meu nome, eu ficava, cara, até que legal, mas eu tava tendo dificuldade de me manter, entendeu? E, cara, de repente eu fui lá fazer uma audição, não sabia pra quem era, tinha muita gente. Mas era uma audição. Uma audição. E aí tinha até professor do EMAI, uns caras mais novos, que eram professores lá na escola. Você não travou quando você viu já algumas eu pessoas que você conhecia, que sabia que era fera pra caralho, que tava ali também naquela audição, que você olhou ali e falou, puta merda. Marcelo, eu tava tocando música minha no maior bar de fusion de LA e eu tinha uma personalidade, eu não tinha medo. Os caras eram professores, mas isso não quer dizer que eles são bons músicos. Você pode ter entendimento, mas aquele papo que a gente falou, a emoção, a identidade, eu tinha muito isso, muita personalidade. Confiança. Muita confiança no meu taco. E eu já estava tocando bastante, eu já tinha muita malandragem não só da minha bagagem de rock e metal, que é uma coisa que eu sempre levei comigo, mas de tocar funk, de tocar fusion, tocar sobre mudança de acordes. Então quando o cara separou, você vai, vamos lá, vamos fazer um groove em Lá menor. Porra, eu fui bem. E o cara me convidou para uma outra audition. Quer dizer, você já saiu daqui, você já passou para um próximo estágio. Exato, aí era pra Cristina Aguilera. E quando vocês ficaram sabendo, os candidatos ficaram sabendo que era pra Cristina Aguilera? Me ligaram, cara, e eu tinha feito uma gig. Que até a primeira ninguém sabia de porra nenhuma. Só falaram que era um teste de uma coisa foda. E uma semana atrás eu fiz um show com uma amiga minha que tocou com o Rod Stewart, inclusive veio no Allianz Park tocar com o Rod, que o nome dela é Katia Rickerman. O irmão dela era baixista dos Scorpions por muitos anos. E eu tinha feito uma gig com ela no Baked Potato, eu também tocava com ela, tocava meus shows. Você já tava tocando com uma galerinha legal? Tava. E o tecladista tocava com a Cristina Aguilera e ele tava contando pra gente que eu tô tocando com uma nova artista e a gente ensaia 8 horas por dia, uma música só de 4 minutos pra tocar num show na TV. Mas a gente ganha bem. E eu, cara, nunca quis ser sideman, nunca pensei em ser esse cara. Sim. Mas eu tinha, eu criei uma, como é que fala? Eu tava qualificado pra isso. Sim. Então, cara, quando eles me falaram que era pra Cristina Aguilera, eu liguei pra ele, cara. Eu falei, cara, não tem jeito de... E o cara não me ajudou. Não me ajudar, dar uma facilitada. Ou dar um toque aí, dar uma palavra, né? Não me Sei ajudou. lá, dá uma força, dá uma força. Não me ajudou. E aí eu fui lá, fiz a audição. Os 2 professores do EMAI eram os outros caras que estavam na audição. Quantos que ficaram nessa segunda 4. parte da audição? 4. Era aquele montaréu de gente no primeiro, cortou, ficou 4. 4 guitarristas. Eu peguei a gig. O produtor da Cristina, cara, um cara puta executivo, assim, entrou lá e falou congratulations. Já no dia que você fez, você já meio que sentiu que ia virar. Naquele dia, como os 4 fizeram a audição, no final ele me chamou. Separados ou juntos?
Não, cada um fez a sua. Certo. Inclusive, o baterista que eu fiz a audição, Hum, ele foi um baterista e um guitarrista só. certo. Era isso que eles estavam procurando pra Kashina. Certo. Esse baterista não olhou na minha cara. E esse é o baterista, ele não pegou essa gig. É. Mas ele é o baterista que eu e ele fomos pegar o show do Rockstar na CBS. Ah, tá. Mas o baterista que pegou a gig da Kashina é o Brian Fraser Moore, que toca com a Madonna, com o Justin Timberlake. E tá tocando com a Pink hoje, quer dizer, imagina, né? Loucura. Bom, Nossa, é. meu primeiro show com a Cristina Aguilera foi o Saturday Night Live. E o ator, que foi o host, né? Que foi Sim. o convidado, era o Christopher Walken. Puta que pariu. E no dia seguinte eu fui tocar no Madison Square Garden com ela, várias coisas em Nova York, uma turnê mundial. O Ela, resto ela já tava estourada ou é a tava. maior dos Estados Unidos É. na época que a. Canta muito, né? Canta, cara, como cantora é aquela coisa de diva, né? Diva, É. Mariah Carey. Não era o que eu tava pensando em fazer, mas eu tava qualificado. Cara, e você. E me salvou, cara. Poxa, me deu uma. E não é uma coisa Não. assim, tipo, você foi tocar guitarra, sei lá, country music. Sabe? É. Cantor caipira, vamos supor assim, vamos dizer assim. Você fez alguma coisa, com ela você tinha como você exatamente fazer a música que você veio buscar na escola, né? Tinha aquela coisa Olha, dentro daquela música pop dela, aquela coisa de música Tem negra, muita coisa. lá. fusion, É. entendeu? Então Você tinha que entender isso. tinha muitos movimentos, tanto que você passou. E aí tinha coisa de rock, a gente fazia uma música do Free, All Right Now, tinha que Sim. tocar solo. Ela tem esse lado meio roqueira também, Ela né? seria uma grande roqueira se ela quisesse. Mas, né? Tem a carreira, mas ela escolheu ir mais pro black music. você teve muito contato assim de conversa mais íntimas, assim, de amizade mais precisa com ela, assim. Não tanto, ela sempre escolheu estar perto dos dançarinos do que com a banda. E a Certo. banda era classe A. o Quantas melhor- pessoas estavam envolvidas ali, mais ou menos? Você tá falando de banda e Quem dançarinos? sobe no palco, assim? Cara, era a banda era o diretor musical, não o meu amigo, o outro tecladista, Sim. que é um grande músico hoje, ganhador de Grammy. O outro era o filho, olha só, é um dos meus melhores amigos, um dos meus mentores lá, o Alex Alessandroni. O pai dele, que assobiava em todos os faroestes que a gente escuta. Puta merda! Em todos, do Ennio. Sei, o Ele- dólar furado. Todos os assobios e as guitarras de surf music, é ele, o pai desse cara. É, Que é de Roma. E esse cara era diretor musical da China, então, pô, foi super legal estar trabalhando com ele. Eu era o certo. mais novo da banda e tinha os dois tecladistas, o Brian Fraser Moore, o baixista, que chegou a ser o Red Hamilton, que é um dos melhores baixistas, assim, já tocou foi baixista do Stanley Clark. Nossa. Então, Foi baixista do Stanley Clark. e o percussionista é o Rafa Padilla, de Cuba. E então, cara, é uma banda assim, não dispensa comentários, e eu pude estar perto, estar com eles É, e pôr um pouco daquele som de guitarra, de solo de guitarra no topo disso. Ficava bonito, sabe? é. Existiu muito as bandas dos anos 70, de funk, de R&B, que tinham guitarristas de rock que colocavam esse som Sim. em cima. Então, casou bem, foi uma maravilha. Até que ela deu um tempo. E isso, eu fui tocar com o Mark Anthony, fui tocar com... Michael Van Halen. Não, Mark Anthony, aquele ganhador de Grammy que era casado com a Jennifer Lopez. Ah! Quem dera tocar com o Michael Anthony, É. do Van Halen. Aí já na hora Eu ia com... ficar louco, né? Então deixa eu te falar, e nessa estrutura da Cristina Aguilera, era assim, então pelo que mais ou menos que eu entendi, era tipo assim, era ela, um monte de gente puxando aí o eu saco tive- pra caralho, tinha aquele negócio de muita gente, empresário, puxação É um de saco, negócio assim, mega, mega monstro. maior que tem. Aí ela era mais próxima, aí vinha a parte do balé, que Ela era... gostava das dançarinas, dos dançarinos. Ela não era muito de ficar com a galera da música. Porque talvez ela ensaiasse Ela é mais muito com nova, essa ela, turma, ela né? veio da Disney, é um outro papo, né? Os Mas a jovenzinhos. gente deu a gente curtiu umas festas. Ela tava, Uhum. ela falou, eu quero tomar tequila com o meu novo guitarrista. Tinha uma hora do show que eu ia lá tocar um rock com ela. Aham. Tinha hora que eu tocava violão sozinho com ela. Então isso existia. Tinha uma coisa que tinha que trocar Tinha. ideia e combinar. E é sempre legal, né? A menina
tocar com menino, assim, tem um lance bacana, né? Aham. É legal. Você ficou quanto tempo com ela? Então, essa primeira fase foi um ano sem parar. Aí ela, Até ela falou, deu um tempo. aí ela foi dar um tempo. Aí você tinha que fazer outra coisa, né? Aí eu fui tocar com outros que já começaram a me ligar pra ir Porque tocar. acaba se conhecendo todo mundo, festival. E é coisa de, né? a pessoa São outros começa- eventos que você frequenta também, né? Não, é que o pessoal começa a falar o seu nome e você começa a ser recomendado para grandes. E nesse meio termo, eu fui fazer também um circo, eu tocava num circo meio Circo de Soleil, um pouquinho assim. Aham. E eu tive uma. Eu tocava com um amigo que hoje é um grande músico, meu Grammy com Chico Lia. E na época eu tinha uma banda que era o começo do Magnético. Certo. Que eu tinha, porque era, pô, eu precisava estar tocando rock. Eu precisava, é coisa de crianças da Sim. vida. Pô, eu precisava. Magnético, pra quem não sabe, é uma banda que você tem. É um trio É um trio. de rock, heavy metal. E um pouco assim, meio um pouco crossover, né? Um pouco assim de jam band. Mas é mais pesado, com canções mesmo. Uhum. A gente tem 2 discos gravados, depois eu vou querer te dar um de Oba! presente. E cara, esse cara, que é um puta baixista, tava tocando comigo. E uma noite lá eu falei, cara, vamos trazer um sub aqui, fazer um show com o Magnético, porque eu preciso tocar. Ele falou, marca lá o show. E eu falei, tá bom. Aí um dia antes do show, ele falou, Rafa, eu não vou poder fazer o show, cara, eu preciso gastar um tempo com a minha namorada. Eu falei, cara, você não vai estar com a sua namorada amanhã. Você vai estar aqui ou no show ou nós vamos tocar. Então ele deu uma mancada comigo, saca? Tipo assim, a história dele não foi boa, né? Você Sim. não ia poder estar com a sua namorada. Sim. Você ia estar aqui no trabalho, no circo, ou a gente vai estar tocando com a banda. Exatamente. Então eu limei o cara e falei, cara, eu te dou uma semana, acho outro guitarrista, eu tô fora desse trabalho aqui, porque ele era o diretor musical. Aham. E eu não curti isso, achei desrespeitoso e não foi legal como camarada de banda, de amigo. E eu peguei e fui embora, cara. Fui embora eu saí de um trabalho que eu tava ganhando bem, era perto de casa, entre outras turnês e possibilidades, era um bom trabalho. Certo. E a gente é músico, tem que trabalhar. A Sim, gente tem que lógico, trabalhar. Se lógico, você é lógico. capaz de tocar outro som que talvez não seja a sua preferência total, que você não acha que seja arte, mas você está sendo pago, é respeito, vai tocar. E é Lógico. assim que a gente faz. O instrumentista ele tem essa vantagem, né? Claro. Não é que nem os cantores, que nem eu, assim, que eu sou thrash metal, eu tô fudido. Que eu tô Não, mas olha- você também é produtor, você faz mil coisas. Não é só isso, não. Mas você entende o que eu quero dizer. Eu fui Lógico, pro EMI perfeitamente. e nunca tinha pensado em ser sideman. Mas por causa do meu interesse musical em tantos estilos legais, eu acabei me preparando sem saber para esses trabalhos. Que foi a primeira parte da história que você Muito conta, louco. que você foi buscar outra coisa, É. outro conhecimento diferente. É. E por incrível que pareça, dentro do seu cartel aí de grandes artistas com quem você tocou junto, se você for olhar o trabalho de todo mundo, tudo tem a ver com o primeiro começo da conversa, que é o lance de você buscar o fusion, buscar o jazz, a groove da mão direita, essa coisa toda. Harmonia. Harmonia. Mas tá com a cabeça totalmente aberta para sentir a E a coisa. Pink? Aí que eu vou chegar, cara. Eu saí uma semana depois. Que a Pink eu acho muito foda, O cara. diretor musical. Eu acho a Pink muito foda, a atitude. O caralho, eu assisti o. Inclusive, se você aparece pra cá, em muitas coisas que ela fala, aquele documentário que ela fez, acho que foi no. Não sei se é no Prime que tem ou se é no Netflix. Putz, você me pegou, porque mais muitos anos que eu não assisto nada. Então, cara, tem um documentário que tu aparece lá também, cara, quando ela começa a falar das coisas antigas, que tá ela com o marido, que o marido virou o dono de casa, né? Ele era um grande atleta de motocicleta. Exatamente, o cara abriu mão da carreira dele pra ficar A por carreira aí, dela, mas sempre foi mais ou menos assim. Ele tinha que ir nas turnês, aparecia lá. cuidar da molecada. Porque a carreira dela era muito maior, foda, né? De viajar de Não, turnê. eu achei muito foda a Carrie. atitude do cara, o cara... Carrie Hart. Eu achei muito foda ele, tipo, abrir mão da cara. Porque até passa, assim, certo, tem uns momentos, assim, no documentário que ele pega uma motinha, que ele dá um rolezinho, ele desce, ele olha pra ela, tipo assim, porra. Mas é que a carreira dele não dava pra ir mais Sim, com a idade pra fazer o que ele tava fazendo. ele lá. fazia umas coisas malucas. Heart Attack. É, Então é uma. Como é que fala?
ele fazia um negócio, ele pula, né? Ele faz fazia aquelas... um truque, assim, um trick. Como é que fala? Que ele inventou, né? O Heart Attack. ele fazia aquelas malabarismos de moto, assim. Então, cara... Mas pra terminar o lance da Pink, É. pra conectar, uma semana depois, o diretor musical da Cristina, o italiano, que é o filho do cara que assediava, me chamou: Rafa, o que você tá fazendo? Você não quer vir aqui no SIR, no mesmo lugar No que estúdio, fazer um novo teste? fazer um novo teste? Uma garota nova aqui, e ela só tá fazendo teste pra menina. Mas eu falei pra ela: cara, você tem que escutar esse cara. E eu fui, e era Pink. E eu Ela queria fazer uma banda feminina. Não, como é que Meio a fala? meio? Meio a meio. Inclusive a guitarrista dela era menina. Aham. Então ela tinha mandado a menina embora e queria uma menina de novo. E eu fui lá fazer, o único cara. Quando eu cheguei, quando eu escutei a Não, música. quando você chegou lá, que tava um monte de mina, que todo mundo sabia que era guitarra mina. Aí chegou um cara. Ficou todo mundo... Não, cara, quando eu recebi a música. Porque não é todo mundo junto, né? Tem um dia certo pra cada um. Não, né? esse dia não tinha tanta gente assim, mas quando eu cheguei, antes de chegar, eu escutei a música dela, Just Like a Pill. Quando eu escutei aquilo, era um pop rock, meio plástico. Eu falei: cara, eu vou chegar, eu já sei exatamente o som, que eu vou chegar de Les Paul e descer o pau aqui. Um som rock, mas também com sensibilidade, entender. Mas eu, cara, por alguma coisa deu certo, assim. E os caras falaram, quando eu toquei a primeira, os dois, o batera e o tecladista, falaram: a lixa, né? Que a lixa tava assim, acabou, a gente não quer, acabou. É esse cara. Acabou. E ela ficou pensando. Vamos ver as outras eles possibilidades. Não tocavam mais. Não? O cara tecladista, tinha um cara tecladista, tinham dois tecladistas, dois caras. O segundo tecladista foi desligado da banda e eles contrataram uma menina. Pra ficar mais dividido. Porque a baixista era Janice Tanaka, que tocava com L7, L7. Então é uma banda legal, cara. A gente tocava, era meio rock, eu trouxe... O trabalho dela tinha um negócio de dançarino, não sei o quê, mas tinha uns momentos, não tinha nessa nada, época ainda. Não tinha nada e era bem pop. Eu trouxe 4 de 12, rock and roll, a banda era meio R&B e a Linda Perry tava produzindo, e quando eu cheguei, eu acho que a coisa ficou mais sólida, entendeu? Porque ela queria ir. Você chegou a estar na gig dela ainda, quando começou a entrar bailarino e as piruetas, e sobe daqui, vira de lá? No começo, mas aí a gente vai começar a entrar no Rockstar, que era 15 minutos da minha casa. Vocês lembram do Rockstar, galera? Aquela parada que tava buscando um cantor, né, pra banda. O In Excess era uma banda australiana de vários sucessos, e criaram-se um show em volta deles para procurar um vocalista novo para substituir o Michael Hutchins. Que era um programa que passava na TV. Lá na CBS, aberta, né? Nos Estados Unidos inteiro. E depois de 6 anos... Sem curiosidade de TV, você fez vários programas de TV, não fez? Fiz. Aí que a gente entra em outros méritos. Esse foi o começo. Eu já tinha feito todos os shows na TV, tipo Dave Letterman, aqueles shows grandes, Jay Leno, porque você vai promover música com a Cristina Aguilera, você vai lá com Cisco, The Thong Song, você vai lá com a Pink, em todos, no mundo inteiro, no Japão, na Austrália, eu já tinha feito, mas esses shows eu fazia parte do show. Sim. Não é, você não aparece lá com a artista pra tocar uma música e vai embora. Sim, não, você ficava lá Era tua casa, né? Você é a banda do programa. Exatamente. Mas, cara, 5, 6 anos com a Pink foi ótimo, cara. Ela era totalmente o oposto da Cristina. A gente era banda de cantar junto, de eu cantar com ela, de não ter dançarino, de estar junto no palco, no meio do lado. E ela dava atenção pra todo mundo. Claro, a gente vibe pra caramba, a gente sabia o que fazer junto. No Night Light, trocava ideia. Legal, né? De estar junto, de tocar um show de rock. E nessa época a gente não ficava usando Pro Tools, a gente queria cantar, queria todo mundo cantar. Era demais. Ficava abrindo vozes assim, tipo na viagem, no busão. E a gente viajava junto no ônibus, imagina. E aproveitava todos aqueles momentos, vamos passar aquela voz de tal música ali, vamos já acertar. Mas a gente tinha o italiano, ele era o diretor musical. Então Também. Antes da gente... Esse cara deve ser muito foda, né? Muito. Eu fui diretor musical 3 anos do Armored Down, cara, uma banda aqui do Brasil de metal.
Foi Muito bem legal também, cara, É uma experiência. essa experiência de saber mexer com isso aí também, ter essa Claro. oportunidade de mexer com isso. De ficar de fora e poder ver muito mais Exatamente, do que ver montava, quem tá de dentro. Por isso que o exatamente. produtor musical é bom. É, É bom ter um produtor que venha de fora. Porque quando você tá dentro, você não consegue ver fora da bolha. pra mim foi muito legal, É. foi uma experiência assim que, porra, mano, importantíssima na minha vida. E esse cara, antes das turnês com a Pink, ele É. vinha, a gente arranjava, ele ajudava a arranjar tudo e aí ele não ia mais. Então a gente já tava ensaiado. Certo. Então na turnê o que acontecia? A gente tocava os shows, entrava no ônibus todo mundo. Molecada, cara. A gente curtiu, né? Curtiu muito, muito. Ela não era muito. casada ainda. Não, a gente curtiu bastante, cara. Foi muito bacana essa época. E depois. Isso aí foi entre a parada da Cristina Aguilera. Você lembra que entre a Cristina Aguilera e a Pink também teve bastante trabalho, né? Aham, E eu também tinha minha banda. sim. Então eu também tava tocando Fusion no Baked Potato. Então eu tava, né? Como você estava conciliando tudo isso? É uma boa pergunta. Por isso que talvez eu não tenha tantos discos lançados por causa disso. Você é um cara mais de palco, né? Olha, eu fiz Rafael? muito disco, fiz disco com a Pink, eu fiz disco com o Paul, eu fiz discos, né, com o Jay Walker, aqui, brasileiro, que foi, eu sempre fiz coisas de estúdio, mas eu sou um cara do palco por poder tocar no palco. Sim. Você tem que saber, você tem que querer estar no palco. Tem gente que nunca foi do palco, é só estúdio. Então é uma coisa que eu sempre gostei. Isso não quer dizer que eu não fiz discos, não fiz gravações, não faço. Isso é legal também, mas o palco é outra. Você tem que saber caminhar no palco. Lógico. E você tem uma puta de uma performance muito legal, cara. É Você tem uma, bacana. uma puta performance legal pra caramba, tipo, é bonito de ver, sabe? Sabe, Agradeço. você se enquadra bem, assim, cara, no show, cara. E eu percebo que muitos desses artistas famosos que você tocou aí, cara, sempre dentro do show, eu já vi muito na internet, cara, um momento seu, que a luz é em você, que é um momento X, entendeu? E tudo isso aí é o diretor artístico que combinou, foi vocês ali, tipo... Eu acho que tudo ajuda todo mundo ajuda todo mundo, né? Que a luz é muito impressionante, por exemplo, da Sim. Pink, cara. Sim, eu acho que tudo que é bom, eles vão aproveitar, né? É bom para o todo, é bom para o artista, mas eu acho que começou lá atrás, né? Com o garoto da gente gostar de rock inglês, de rock, de palco, de tocar show. Que eu falo para todo mundo, não tem nada que substitui a música ao vivo, cara. A emoção de tocar para mim não era no quarto. E eu não tenho nada contra quem tá seu no quarto e toca no quarto. Nenhum. Eu só tô dizendo que a emoção de tocar ao vivo, de ir lá no bar. É diferente. No né, bar. cara? Seja pra 10. Pra Seja, 2. seja pra 10, seja pra 10, seja pra 100, seja pra 1000, seja pra 10 mil. Sapo, deixa o sapo ali, ó. Põe o sapo. Logicamente que 10 mil é mais legal, né, Pra cara? caralho. Mas pra 10, meu, tá valendo, Tá valendo, bicho. Tá cara. valendo. A emoção de tocar ao vivo é sem comentário, cara. Não tem. Por isso que eu acho que é uma loucura o que tá acontecendo, sem querer quebrar o papo do Rockstar, né? Como eu cheguei no Rockstar. Cara, não tem igual, cara. O que tá acontecendo, assim, não tem. Você não pode substituir uma experiência de estar presente do ser humano, de estar tocando junto com o teu companheiro de batera, de baixo, cantor, Sim. o tecladista. Não tem nada comparado com isso, de ter uma banda, de estar. É como o futebol, por exemplo, se você joga um jogo de futebol, o jogo de futebol não é igual sempre. Não. Então, quando você toca E até jogo... e é um jogo, e vamos lá, né? É um jogo que é onde o fraco, o pequeno, não pode ganhar do grande. Qualquer coisa acontece. Você tem que estar preparado para isso. Imprevisível. E apesar de você ensaiar, e tem bandas que tocam A, B, tudo igual sempre é uma experiência diferente. Diferente. E imagina a galera que deixa uma brecha para fazer improviso, para jam. Fica mais louco ainda. Aí você volta de novo naquela coisa que você ensaiou. Uhum. Então eu acho que música é um negócio assim. Eu falo pra galera mais nova, dessa geração mais nova, forcem vocês a sair, cara, pra tocar ao vivo, pra viajar, pra querer estar com as pessoas, com o público. Eu acho que isso daí é insubstituível. Totalmente. É oxigênio, né, cara? Eu acho Eu acho que esse reconhecimento da galera, aquela parada do show que a galera tá te aplaudindo,
Acho que isso aí é mais importante que dinheiro, cara, Deus, cara. Porque você naquele tempo, naquela hora que você tá tocando, você não passa nem um minuto na cabeça. Eu tô ganhando quanto ó, pra ficar aqui? Cara, você tem Você toda a não razão. pensa que cara, você quer, mano. Ó, ganhar dinheiro é importante. Todos nós precisamos fazer negócio. Mas eu vou falar uma coisa séria, cara. Se eu entrasse na música, se eu tivesse entrado na música para ganhar dinheiro, eu seria um puta de um idiota. É a mesma coisa, né, Rafael? Não sei se você concorda comigo, mas, por exemplo, ganhar dinheiro, que a gente tá falando aqui. Você pode ganhar um puta dinheiro, cara, subindo no palco, e o nego tá te vaiando, cara, você tá ganhando dinheiro. Mas, mano, você vai sair de lá ganhando dinheiro, mas assim, né? Cara, já fiz show que Não eu tem, não tava não, feliz. não tem aquele lance de falar assim, tô ganhando mó dinheiro, quero que se foda. Não tem isso. Abala, né, cara? Eu acho que a maioria, quando você tá fazendo uma coisa que é genuíno, eu acho que você tá feliz por estar fazendo. Claro que a gente tem que ter um balanço na vida, tem que ganhar grana, tem que sim entender de negócio, entender de música. Mas quando você é garoto e você entra na música, não é pelo dinheiro. Jamais, cara. E como eu repeti, eu seria um idiota se eu dissesse, vou entrar na música para ganhar dinheiro. Não, vai ser economista, vai montar um banco, né? Uhum. Mas, cara, é isso que eu posso falar pra galera mais nova, é que pra curtir, pra tocar junto. Esse lance de criar junto, de ter um baterista, batera, baixo, guitarrista, criar riffs, arranjos, Sim. vocais, segunda voz, terceira entrando, cara. Isso é maravilhoso. A gente não precisa do computador fazer isso. Ele pode, claro. O DJ precisa do Pode computador. até mandar, né? Você fazer aqui um trabalho, uma ideia, passa online pro outro Claro. cara, aí o outro cara fala assim, agora tá dentro do estúdio, batendo a gig, ó esse riff que eu tenho, o cara fala, e se colocasse isso? Não, porque aí não tem. É muito louco isso, Qual né? é o propósito? Eu gosto mais dessa coisa old school, assim, todo mundo junto criando. Cara, você hoje tem muita tecnologia pra limpar, pra depois que você criou. Funciona até o online, assim, Sim, a distância, claro. mesmo você na mesma cidade. Funciona assim online, pra você fazer, compor, uma inventar, participação especial. enfim. Às vezes não tem um budget do que eu tô falando, cara. Mas ali junto, cara, eu acho mais legal. Cara, você acha que deve compartilhar da mesma opinião acho que minha, é importante a gente poder fazer isso. Não tem propósito, eu não teria propósito se eu não fosse tocar, se eu não fosse sentir e ter essa experiência. Eu entro na música pra não tocar, pra não cantar, pra não sentir essa vibração e energia. E o batera, cara, um animal. Batera bom é o cara que você fecha a jaula. Acabou a música, entra na jaula, cara. E, porra, na hora do show, abre a jaula, deixa o cara sair, porra. Batera de rock. Cara. Só não você macho alfa, né? Não, né? Como assim? Só pra lá, Rafael. Ela passou por cima da minha cabeça. Não, já pra lá. Mas pula é essa engraçado, parte aí. Depois né? vocês cortam isso aí, que você sabe o que é, né? Eu não sei. Depois eu falo pra você. Eu não entendi. Coisa do Brasil. Escândalos do Brasil. Escândalos do rock no Brasil. Sim. Não, mas você entendeu o que eu quis ver? É legal, né, cara? Porra, o batera canta a música lá atrás, cara. O cara põe o coração no som. Imagina você vai lá tocar todo dia com a batera eletrônica, não tem ninguém. Não tem interação nenhuma. Então, o que eu quero dizer é que não tem propósito pra mim tocar sozinho todo dia. Se você não tem condições, porra, e é o único jeito que você pode, tem nada, porra, eu entendo isso. Mas procurar essa interação, a pandemia provou que é importante. Pra caralho. Entendeu? Então, pô, vamos ligar um pro outro aí, vamos se comunicar, que tocar junto que a pandemia foi isso, né? Foi tipo rede social, online, videozinho, videochamada. Não é a mesma coisa. Não é assim, mas era o que a gente tinha, né? Mas você viu que a gente sentiu falta. Pra caralho. Né? Então, mas também se não fosse esses recursos, a gente está fudido, cara. Mas imagina nós músicos, cara, a gente já tá... Mas provou pra gente que a gente precisa um do outro. Já precisa estar junto, lógico. Tocar junto, né? Nossa, não passou assim pra você durante a pandemia, assim, cara? De repente você tá falando com um amigo seu, você pensar assim, puta, tantas vezes, cara, o cara me convidou pra tomar um café, pra ir almoçar, pra ir falar de rock. Eu não fui, cara. E agora, aí tô falando com o cara online, puta, daria, sei lá o quê, pra poder
fazer junto. aquele café, aquele almoço, né? Exatamente. Eu acho que isso ajudou a gente a ver coisas que talvez a gente estava esquecendo. É. Que tipo, Mas- depois. Que no depois arruma. É, No depois a gente faz, né? exatamente. Deixar tudo pra depois, né, cara? Isso daí tem que. O único momento da vida é agora, né? É. Marcelo? É esse aqui que a gente está conversando e repartindo aqui. Exatamente, cara. Experiências, ideias, Só né? agora, o momento de agora. De agora, cara. Não existe o passado. Eu tô Não. contando história, hein? O Pra passado repartir. tá escrito. É. A gente tem que escrever as páginas em branco. Porque por mais. O que a gente pode fazer é voltar no passado e talvez reler algumas coisas Aprender alguma coisa. para tirar ensinamento para usar, para escrever as páginas em branco. Mas querer apagar o passado, querer mudar o passado, querer. Não tem como. Já passou, Ficar cara. pensando no passado e meio que Não, vivendo aquilo. não dá. Não dá para vivenciar. Você pode pegar, usar como experiência, mas você vivenciar o passado como se fosse presente. Tem pessoas que fazem, você conhece várias, né? Tem A pessoas que gente, fazem. a gente é as nossas decisões de ontem. Exatamente. Que É bem louco isso. né, cara? Não, mas é real. Isso é uma coisa muito real. E a gente vai ser o que a gente decide agora. Exatamente. Então, mas isso é muito louco, Marcelo, porque eu toquei todo esse tempo com a Pink e depois eu fui fazer uma audição pro Rockstar, que foi meio a dedo, assim, Sim. até tem uma história, cara. Nunca contei assim em público, mas eu vou contar. Porque Opa, pô, aí, ó, atenção! Tô vendo um corte chegando, hein? Tô vendo um corte chegando. Não, eu tô falando assim, porque personalidade, às Manda, vezes manda. às vezes você escracha um pouco e não vem de maldade, mas vem de ser guitarrista e querer as coisas de uma certa maneira. O cara que me chamou pra fazer a audição era diretor musical da Cher. E ele me viu tocar com a Pink e falou, cara, tem um show de rock que vai acontecer em Los Angeles e eu vi você tocar Pink, achei você, ele falou, terrific. E eu falei, pô, que legal. E eu pensei, pô, deve ser um show tipo do Jô Soares, assim. E eu falei, Sim. cara, não tô afim de... Olha só, Céu, você quinteto. tá louco. Tipo, qualquer show de quinteto pra um músico eu quero Muito estar. foda, é. Mas na época, eu não quero. Não queria, porque eu queria estar tocando, fazer música e tal. Isso é coisa que muda, cara. Com o tempo, as dificuldades dos músicos que a gente tem, a gente acaba pensando diferente, abrindo um pouco. Mas, Vai evoluindo, né? com certeza, eu tô evoluindo toda hora, como provavelmente você. E todo Também. mundo. Eu sou constante em evolução. É. Sempre falo isso. E aí, cara, porra, eu falei, mas eu vou lá, né? O cara me chamou. E quem tava na audição pra fazer junto era o guitarrista que toca hoje com o Foreigner, que é um amigo, o Bruce Watson. O batera da Cher na época, Aham. um baixista amigo que esse cara tecladista chamou, eu e o tecladista. Aham. Então essa era a banda que a gente ia fazer o teste pro Rockstar. Aham. Quando eu cheguei no lugar de ensaio, tinha um cara montando um teclado. E eu pensei, eu não sabia quem ele era, mas eu perguntei, cara, quem que colocou meu equipamento de guitarra do lado do outro guitarrista? Ele falou, não sei. Eu falei, não pode, não me coloca do lado do outro guitarrista, separa a gente mesmo. O cara vai lá e eu vou aqui, estéreo, eu não quero escutar ele, eu quero escutar eu. Isso era eu naquela época, bicho. Não me põe do lado de outro guitarrista, nem não queria ver, cara. Mas era o meu jeito, e tudo certo, tá tudo bem. Tudo bem, aí chegou o outro guitarrista, chegou o baterista, e aí esse cara que tava montando O o teclado. teclado levantou, ô pessoal, quero agradecer que vocês vieram aqui, era o diretor musical. Ai, caraca, Tinha bicho, você acabado já de- dando rabada já no cheguei. diretor. Você já chegou já dando tudo errado. Não, cheguei escrachando. Já Quem chegou que faz dando, um negócio já chegou desse? dando butinada no Ô, diretor. meu, Você falou, fudeu, cara. Não, Quando ele agradeceu, você olhou assim, eu fudeu. olhei assim, cara, eu fiquei quieto, o cara não falou nada, nem tempo, e eu dei risada, muita risada aqui dentro, né, cara, eu sou foda, cara louco, né. Mas ao mesmo tempo não rolou aquela uma ideia assim, puta, fudeu. Não, é que eu já passei muito isso, cara, por causa dessa atitude de guitarrista, guitarrista tem, cara, sempre teve, é territorial. O Rich Blackmore não queria que a banda viesse perto Não, dele. guitarrista é uma raça desgraçada, É mano. desgraçado, sim. Você sabe que é uma raça desgraçada. Claro que é, chato, pô, os caras são chatos. Mas
Mas o Jimmy Page ficava na frente do John Bonham. Ó, já começa aqui em banda, cara. A guitarrista, cada um tem que ter o seu road. Mas aí tem um porquê, por causa de pedaleira, por causa de coisas a mais, de afinação. Cara, afinação. Bicho, deixa eu falar uma coisa, durante o show, é muita mudança Eu de guitarra. sei disso. Aí o cantor, você tá tocando com um cantor, tipo, Poston, ele entende. Você não dá tempo de afinar a outra guitarra, aí você tem que ter. O baixista é um baixo sono, às vezes não tem pedaleira. O cantor não tem ninguém, cara. Então. O cantor ele vive da sobra dos roads dos outros. Mas ele não precisa carregar nada, né? O cara é sortudo, né? E pega as mulheres todas. Aí o guitarrista é o segundo, né? Não, brincadeira. Mas, cara, olha só, o Jimmy Page, olha só, o cara, ó, o John Bonham, tá aqui, ó, vou falar pra galera. Tô enchendo teu saco, Rafael. Eu concordo com tudo isso aí. Mas é engraçado, né, que o John Bonham ficava no meio. Só tô querendo ilustrar aqui como o guitarrista é chato. Teve, cara, sempre teve. Eu concordo com você. E o E Jimmy, baterista é sempre nervoso. os caras são um pouco A mais... maioria deles. Tem uns caras que é calmo, mas a maioria deles é caras tudo mais bravo. ranzinza, Tudo né? ranzinho. Tudo... E o baixista é tranquilo. É. Como se não estivesse ouvindo nada. Tudo acontecendo, mas não tô ouvindo nada. Não, tipo assim, na boa, meio calmo, né? Meio laid back. Fica tentando escolher em qual das turmas ele vai entrar pra apoiar, né? Sim. Ele fica só esperando até o Cara, final. mas essa do Jimmy Page que eu reparo até hoje é muito engraçada, porque tem o John Bonham, os amplificadores do Jimmy Page, em vez de ficar o tempo inteiro na frente do amplificador dele, o Jimmy Page ficava na frente do John Bonham, o John Paul Jones aqui e o Robert Plant. Quer dizer, ele tá na frente do batera com o espaço dele sozinho, não tem ninguém. Não tem ninguém. E ele vem perto da banda, A cara. banda fica pensa, assim, né? E a parede de guitarra ali. Cara, vou falar pra você, cara. Punk rock. Mas e aí que a gente fez a audition, a gente tocou Bohemian Rhapsody. Todo mundo cantou e a gente pegou aqui, o produtor do show falou, cara, contrata esses caras aqui. Aí veio um monte de produtor do show e falou, vamos pôr uma menina pra tocar guitarra também. Vamos pôr uma menina pra tocar baixo. Tudo certo. Mas começou a dar problema na banda. Porque na época, o que acontecia, cara? Você tem que tocar no nível, todo mundo no mesmo nível. Se você é mulher, homem, não interessa, cara. Você tem que tocar no mesmo nível. Não interessa, cara, se você é mulher. Ninguém vai ficar segurando você, né? Não é isso. Então o produtor que queria alguma coisa diferente do que o cara já falou, essa é a banda. Os produtores querem TV, visual. Visual. Ele não entende, cara, que pra tocar 300... Tinha alguém que tocava desligado, só nublando? Não pode. Não pode isso, né, cara? Então aí começou a sair um, saiu o outro, e aí a gente terminou com a banda que foi o show das 2 temporadas. Certo. Eu falo, cara, que música não tem sexo, né? Tem o que tem que ser, entendeu? Se o show quer alguém que toque assim, assado, tem que ter isso. Se o show quer um look diferente, tem que ser isso. TV é assim, cara. Mas na época, por causa da demanda de tantas músicas que a gente tinha que arranjar e tocar, não tinha isso, cara. Tinha que tocar, e aí essa é a banda que vai ser. O diretor musical bateu o martelo e foi aquela banda que foi tocar. Aí chegou o Rockstar, cara, e foi aí que você foi descoberto e chegou no Paul Stanley. Cara, Marcelo, um belo dia a gente tá ensaiando, arranjando umas músicas, e quem liga é o Doc McGhee do Kiss. Empresário do Kiss, e falando, o Paul Stanley assistiu o show religiosamente. Ele tava acompanhando o programa na TV. O Joey Belladonna do Anthrax assistia, inclusive. Inclusive é um grande amigo seu. Vem nos shows, a gente falou até de tocar junto, de fazer alguma coisa mais sólida, mas o Paul queria que a gente fosse a banda dele numa turnê solo que ele ia lançar em 2006, de um disco solo que ele tinha lançado, e a gente... Mas você ou a banda toda ali? Banda a banda toda? É. Olha daqui do caralho, Rafael. E foi incrível, a gente foi jantar com o Doc McGhee, né, e o Paul... Apareceu o Paul Stanley, você olhou e falou assim, não. Não acreditava, porque Kiss é uma banda que pra mim, de criança, era a banda que me fez querer tocar guitarra, como o Rolling Stones, né?
Ozzy, Black Sabbath, eu acho Ozzy, que, adoro mano, Ozzy, né? são os deuses, né, do rock, né, Pra cara? todos nós. E aí, cara, Como o que foi, resto... assim, a primeira impressão com a chegada, vocês foram jantar, chegou, pois, eles chegaram juntos, o Doc Magui com ele, Eu acho que cada um chegou de um canto, assim, É. e o Paul Stanley tava sentado, assim, do outro lado da mesa, de camisa aberta, espelho, assim, pô, é o Paul todo Stanley. erótico. É o Paul Stanley que a gente conhece, cara. Sim. Eu falei, cara, que loucura, né? É esse cara que a gente via, né, desde pequeno. Cara, o primeiro show que a gente fez foi em Atlanta. E começou a turnê, foi incrível. Duas semanas de turnê, a gente gravou um DVD e um disco ao vivo que se chama One Live Kiss. E era só músicas do Kiss ou tinha músicas dele também? A gente tocava ao vivo Nessa nessa primeira turnê inteira. E você gravou disco com ele também, né? Isso veio depois. Depois, Mas mas essa chegou, não tinha ainda disco, nada tinha o disco solo dele. dele. É, que Uma ele- outra galera. músicos de estúdio, assim. Aham. E aí a gente tocava 3 ou 4 músicas desse disco e o resto Tudo Kiss. tudo Kiss. Algumas músicas do disco solo dele de 1978 Aham. e algumas músicas que ele adorava do Kiss que nunca tinham tocado. E repaginadas, no caso, porque a banda era tipo uma big band, né? Mais ou menos, não era um big band não, é que tinha um guitarrista extra na banda. 3 guitarras. Ele tocava guitarra e cantava ou você Ele cantava? tocava guitarra e cantava como no Kiss, Aham. tinha um guitarrista base e eu era o lead guitar. Certo. Mas a gente cantava, né? O diretor musical tava tocando teclado, a gente colocou uns Hammonds. Certo. Então o som do Kiss ficou diferente. Era repaginado. A gente, olha, seguia assim, mas eu fazia uns solos, às vezes eu fazia meu solo. Às vezes as músicas tinham 2 solos que no final eu já tocava solo também. Aham. E eu curtia, cara, porque eu nunca consegui ver o Kiss ter uma pessoal que vinha tocar no Kiss fazer o som deles, né? Era sempre tentando seguir a linha do Ace. Sim. Então, como era uma coisa diferente, não era o Kiss, ele também me deu essa Liberdade. de poder ser eu mesmo. Eu prefiro, sinceramente. E ele é bem acessível? Pouco, a gente sim. Mas ele é uma... O Megastar, né? Pô. Nossa, cara. Cristiana Aguilera, puta, foi foda, mulher foda. A Pink, Pink. mulher foda. Mas Paul Stanley, cara. Demais, cara. Eu toquei com muita gente. Cara, que assim. não dá pra sair na rua, né? Não dá pra ir em lugar nenhum. Sim, pra gente, né? É um negócio mega, né? Eu fiz. Mas, cara, eu trabalhei com muita gente no próprio Rockstar, depois do Paul Stanley, cara, existiu um período, eu fui fazer outros shows, né, com o The Voice. Eu fui tocar no The Voice, cara, eu toquei com Peter Frampton. Nossa. Eu toquei com cara, Sheryl Crow, Stevie Wonder. Muita gente, né? Não é só essa galera que a gente tá falando. Mas de turnê, eu fui fazer turnê do Backstreet Boys e New Kids on the Block, cara, que não tinha nada a ver comigo. Eu falei, mas quando eu cheguei na arena, 4 caras só na banda, 3 caras de R&B, os caras destruindo e um guitarra de rock em cima. Cara, mano. E só mulher. 21 mulheres toda noite e toda noite tinha uma festa. Meu Deus. Então eu falei, cara, sei lá, né? Não foi. Você é casado? Eu não. Que sorte, hein? Muito. Não dava pra ser casado, não, cara. É difícil. Difícil. Nenhum desses caras que estavam na banda era casado até porque hoje. acho que não dá, né, meu? Não, você tem que ter respeito, né? Se você for casado e tal, tem que ser legal. E eu acho que tudo acontece na hora certa, né, cara? Às vezes os relacionamentos que eu tive, você respeita. Você não dá pra. É, cara, porque você quer Não voltar, dá. você quer voltar pra casa, quer voltar pra tua mina, sabe? Sim. Você tem que respeitar. Então, e para Mas- esse tipo de coisa aí é bom não ser casado, né? Porque não combina você muito, também não. tá livre pra curtir. Exatamente, porque E é tentador, muito, né? Cara, é muito, muito legal as turnês. Eu, pessoalmente, sempre adorei fazer turnê. Inclusive, quando eu fui fazer o Rockstar, o primeiro show, pô, eu tava 15 minutos de casa, né? Imagina. Você pega, sai da tua casa, vai pro estúdio, Nossa. tocar rock and roll, 6 da manhã com 6 de 12 no palco, 6, 4 de 12, tocando rock and roll, com todas as Gibsons que você sonhou, que a Gibson pô, te patrocina. Você é um Gibson maníaco, né? Cara, eu já fui mais. Hoje em dia as coisas estão mais calmas nesse sentido. Mas nessas horas de show, você precisa das Fenders.
Você vai tocar Pink Floyd, Money. Não dá, tem que ser com Fender. Você quer estar com a Strato. Então as companhias estavam, te abastecendo de instrumentos bons, assim, custom shop. Então foi uma época muito, muito boa. A gente situar no tempo aí, essa fase que a gente tá aí, que é Paul Stanley, New Kids on Block, Backstreet Boys, esse tipo de coisa aí. Mais ou menos que ano que é? Eu fui Já tava em 2000? Eu fui fazer eu comecei em 2000 tocando com as grandes bandas e artistas. Antes disso, Então já é 2000 e pouco que a gente tá falando. 2005 e 2006 foi o Rockstar. 2006, 2007 foi o Paul Stanley. Dessa época de tocar Kiss, que a gente gravou um DVD e um você voltou, né? Disco ao vivo. Aí ele saiu pra turnê com o Kiss, ninguém mais viu, né? Sumiu. Ele vai fazer as coisas do Kiss. Aí eu fui fazer um show na MTV chamado Rock the Cradle com Dee Snider. We're not gonna take. Tocar com ele, tocar com vários artistas grandes com os filhos deles, filhas. Olivia Newton-John, a filha dela. A filha do... como é que era o outro cara do The Eagles? Porque eu toquei com o John Felder do The Eagles. E, cara, voltei a tocar com a Christina Aguilera 2 anos. Até que eu fui fazer esses shows com New Kids on the Block. Voltei e fui fazer The Voice. Eu toquei com o Sheryl Crow, com 1000 pessoas. Peter Frampton, saca? Ele já tá careca. Tá, mas é velhinho, né? Mas aí eu fui fazer depois... Mas é a cara dele, né, cara? É carecão assim, mas bem aquela cara Peter Frampton de velho, mas... Tem uma boa história dele, que eu encontrei ele no mercado saindo. É um Peter Old Friedman. Frampton. Ele tava saindo com as coisas. Eu falei, ei, Peter, eu sou o Rafa, eu toco no The Voice, sou amigo do Steve Lukather, do Toto. Pô, que legal. Que legal, pô, me deu um abraço, me deu o telefone dele no dia seguinte no The Voice. Eu tava no camarim e falei, Rafa, tem alguém aqui que quer te ver. Eu fui lá fora, eu era o Peter Frampton. Eu tô aqui hoje, vou tocar no The Voice. Eu falei, cara, que loucura. Encontro ele no supermercado, no dia seguinte a gente tava tocando com o Peter Frampton. Então tem várias histórias também. Isso é 2013. 2013 meu pai tava no hospital em Curitiba. Eu saí do The Voice, tava louco, cara. Não dava pra segunda a domingo. Sim. Você não toca música do Magnético, você não toca Fuja, você não toca com ninguém. Você tava sentindo falta das tuas coisas também. E tocar com variações de músicos, de poder sair um pouco do estúdio, de sentir audiência, de tocar em turnê pra galera. Você fica numa coisa muito... O The Voice não era o Rockstar, entendeu? Sim. Então eu fui embora, cara. Eu fui embora sem olhar pra trás. Foi uma das épocas mais felizes da minha vida num hospital em Curitiba com meu pai, que não tinha nada. Feliz da vida com meu pai, pra assistir o jogo do Palmeiras. Você é palmeirense, né? Porra, tá que pariu, mano. Sem nada contra o corintiano. Sem nada da fase, a fase. Eu respeito todo mundo e gosto de assistir os jogos do outro time, mas eu sou palmeirense pra caralho. Que agora vai ter o Flamengo no Campeonato Mundial aí, olha, eu andei vendo o Real Madrid jogar aí ultimamente aí, eu acho que o Flamengo vai papar, viu? Vamos ver. O Real Madrid eu tenho uns bons amigos flamenguistas, os caras me enchem o saco. Tá meio irreal Madrid. Tá meio pra irreal Madrid, cara, saca? Não tá muito real, que nem a gente, sabe, um Real Madrid que a gente fala, puta Real Madrid, sabe? Sim, a gente não tá de videogame, não tá de videogame. A gente perdeu a chance do Chelsea, hein? Puta, não fala. Batemos na trave, viu, cara? 3 ou 4 minutos, né? Se vai nos pênaltis, a gente ia ganhar, cara. Era o planejamento dos pênaltis, né? Tava claro. Fiquei chateado. Deixa pra lá, vamos continuar falando de rock, Mas então, cara, eu saí... Quando eu voltei pra Los Angeles em 2014, eu fui fazer o American Idol. E eu era um guitarrista convidado. Eu ia tocar White Snake, Zeppelin. E era banda do programa. Era legal pra caramba, porque eu ia lá na frente da banda fazer solo. Nunca entendi por quê. Tem filmagens no YouTube, você acha? Do American Idol, você indo na frente, fazendo no YouTube, eu sempre perguntei, pô, tem sim. Por que eu tô aqui tocando num show de competição vocal e os caras me pediam pra fazer solo lá na frente, né? Tipo assim, não fazer, mas eu vou sair de casa, vou pro estúdio, é legal pra caramba. Você só ficava sabendo na hora que você tinha que fazer isso, ir lá pra frente? Eu sabia. Os caras inventavam o direito, ele inventava na hora. Eu entendia o meu
meu role, né, no show, como é que fala, Aham. o que eu precisava fazer. Sim. E era legal, eu conheço a banda. Também você foi dirigido por uma parte de fera também, né? Aquele Era italiano, muito então, foi um... Cara, E- dois trabalhos diferentes, o mesmo produtor E artístico. depois que eu voltei a tocar com o Paul Stanley em 2015, quando eu tava fazendo Iron, ele Vai me falar ligou. que foi o italiano que virou diretor do Paul também. O Paul me ligou e falou, Rafa, o que você vai fazer sexta? Falei, vou aí tocar com você? Ele falou, a gente vai fazer um show numa high school. Eu vou tocar, o Foo Fighters, o Dave Grohl também vai tocar com a banda dele, né? O Foo Fighters. E o Bush vai tocar também, que a gente vai fazer uma charity. Como é que fala charity? É Uma jam. mas charity é fazer uma coisa de doar, né? De doação. Ah, então fazer uma ação beneficente. É, exatamente. Então, e ele falou, a gente vai tocar um som meio Motown, meio soul. Legal, pô, vamos lá. E aí começou esse projeto Desse do disco Soul dele. Station. E ali em 2015, cara. E a gente foi lançar esse disco agora aí em 2020, 2021. E Foi ele, durante a pandemia que lançou o disco? Ou a foi gente antes? lançou durante a pandemia. Mas tava gravado antes. A gente gravou acho que em 2019 no estúdio. Ainda nem sonhava com o bagulho. É, mas como ele falou, eu não queria ser o diretor musical, porque eu prefiro, como eu tenho esse lado artista também, eu prefiro que tenha alguém que seja. Pera, não vai falar que foi ele. Eu fui chamar o italiano, Ah, não. joguei italiano. Joguei o cara lá. E ele tá até hoje, o Paul adora ele. Sério, cara? E o Eric Singer, batera do Kiss, Sim. o Sean Hurley, né, do John Mayer. Uma galera super legal. E é uma família, né? A gente foi fazer turnê no Japão em 2018. Então é bem legal, cara. A gente já foi para as Ilhas Cayman, de 747. Aham. Sabe aquelas. Sabe aqueles shows, assim, aquelas apresentações sempre boas, sempre legais, sempre de jet privado. É assim mais ou menos que rola. Porque ele não tá sempre lá. E quando rola é uma festa. Todo mundo tá feliz de estar junto. Muito legal. E nesse tempo todo aí, cara, o Magnético rolou aquela puta saudade, né, cara? Não, cara, eu fiz 2 discos, né? Um em 2009, o Songs About the World. Inclusive, eu tive a chance de sair em turnê com o Chris Cornell, do Soundgarden, mas eu preferi dar uma... porque eu não parava de trabalhar. Eu falei, cara, eu vou dar um... Chato, hein, Rafael? Puta que Eu não não tô, parava não. de trabalhar, hein, cara. Na Chato. época, você não tem noção do que a vida faz. E os trampos, né, cara? E a qualidade dos trampos ainda. Mas é os isso que trampos isso que é tem. chato. É ou não é, produção? Chato pra caralho, não é não? Não, Chris Cornell não, porque Cara, foda. não, cara, eu adorava. Um dos maiores cantores da nossa geração. Junto Aí com- você optou em não sair com... E fazer uma outra turnê com o Paul. Ah, foi isso? Eu tinha outra turnê com o Paul, e se eu não fosse fazer, talvez eu não estivesse tocando com o Paul. Porque o Paul é um cara que Putz, você vai falar que você é mãe de Iná, que sabia que eu tinha não, mãe do cara. existe lealdade. Ah, sim. Eu lembro que eu tava conversando com o Chris Cornell, e ele falou, Rafa, e aí, cara, eu te acho um dos maiores cantores do mundo, cara, mas eu tô numa fase que eu tô tentando tocar com a minha banda, eu gostaria muito de tocar com você. E eu senti, ele foi muito legal comigo, mas eu senti Você sentiu alguma coisa estranha, cara? eu senti que ele tava um pouco amortecido. Eu acho que ele devia estar com medicação, ele tava meio tranquilão. E eu pensei, cara, eu não sei se ele vai gostar, apreciar tanto ter uma banda que vai mudar o som dele. Eu acho que qualquer cara que entrar aqui, ele vai estar... Se cagando. Não é se cagando, não vai mudar muito. Ele tava bem, assim, ele não tinha esses piques que você tem, quando você tá presente pra caralho. Emocional de momento. E eu acho que ele tava mais... se tratando de alguma depressão, de alguma coisa que possa ter acontecido Tinha com algum ele. buchicho na época? Não, cara. Entre os artistas, alguém trazia informações, puto, o Cris tá não sei o que, cara. Ô, você ficou sabendo Não. aí, cara, o Cris não sei o que lá. Não. Não rolava essa coisa? Isso é uma coisa pessoal que eu notei. Sim, mas no caso dele em específico, Não. tipo, Cara legal pra caramba, cara. O cara que a gente ia sentar aqui e bater um papo, o cara mais legal que tem. não teve assim de outros amigos, porque Não. vocês devem ter, né? Você Sabe quem conhece ele, aí tem aquele teu outro brother que também conhece ele, entendeu? Sabe quem que tava fazendo teste comigo? O Rich Cotton. Puta foda. Ele nem sabe quem que é, nem ouviu o Rich, nem falou com o Rich.
Hit falou, Rafa, você conhece todo mundo. Eu falei, Hit, o que você tá fazendo aqui? E o Chris Cornell só veio falar comigo na época. É. Falei, Hit, vai lá tu cantar suas músicas, você canta pra caramba, você é um cara... Toca pra caralho e ele fez também. exatamente isso e tá aí, né? É. Bem pra caralho. Mas olha o cara, o Rich Cotton veio... Quando eu era garoto, eu tinha fita, cassete. Falei, Rich, o que você tá fazendo aqui? A gente já era meio amigo, assim. Então tem várias coisas que no podcast a gente não vai ter tudo, né? Mas tem muita história interessante que eu passei, cara, que, porra, às vezes eu esqueço, eu falo, pô, que Então aí, galera, ó, para aquelas coisas muito interessantes que vai faltar aqui, cara, eu aconselho vocês a entrarem no Instagram do Rafael Moreira e vocês descerem bastante lá as fotografias, não pegar, sabe, muito, e vivenciando o tempo, porque você vai ver muita coisa ali, cara, que você fala, não é possível, cara. Tá ligado? E daí você já vai buscar para YouTube a história do cara e vocês vão entender quem é. E o Magnético, cara? Então, foram 2 discos, o Songs About the World. Até o Bruno Valverde. Não, aí o Bruno, a história do Bruno, eu vou te contar em um segundo. Não é o Magnético, é aquele trampo que você fez com ele, que também era um trio. Eu vou te contar. O segundo do Magnético, que é o Death Race, que saiu em 2016. Então eu lancei 2 discos independentes, mas eu lancei um primeiro disco em 2005 que é Fusion, que é solo, Rafael Moreira, Acid Guitar. Então o que eu faço? Eu toco bastante esse disco, materiais desse disco e músicas novas também, no Baked Potato, em clínicas, em bares e festivais de jazz, que é Fusion, né? E com o Magnético a gente abriu pro Kiss, abriu pro King's X, fizemos turnê com Steel Panther, fizemos vários cruzeiros com o Darkness, com um monte de banda de rock. Então uma coisa que eu tenho música nova para lançar. O lance do Bruno Valverde, que é um grande baterista que toca com o Angra, ele foi morar nos Estados Unidos. Sim. E a gente já se conhecia um pouquinho, né? Entre um e o outro. E ele falou, Rafa, eu tô aqui nos Estados Unidos, cara. E ele tentando tirar o visto dele, ele falou, Rafa, não tem jeito de fazer uma carta de referência? Eu falei, claro que não tem problema nenhum, mas vamos fazer um som. Vamos trabalhar junto. Eu dou a carta, mas faça som comigo. Vamos fazer um som primeiro pra gente ver como é que... E ele veio tocar comigo, cara, no Baked Potato. E do caralho, assim, o cara toca muito bom, boa pessoa bom pra também. Caralho, cara. Boa pessoa também. Primeira vez que eu ouvi falar dele, foi assim, cara, a gente acabou de lançar um disco chamado Discipline of Hate. Foi 2010, acho, 2009, 2010, por aí. E ele, cara, nem pensava, sonhava em tocar no Angra, nada, cara. Aí ele pegou uma música, cara, o disco é uma música, chama Truth. É uma música bem legal, assim, meio que uma pegada meio Slayer, assim, o toque de guitarra, mas aí quando entra a bateria fica diferente, mais groovado, passa que tem uns bumbo e o caramba. E ele gravou um vídeo dele tocando essa música. Ele pôs na internet e marcou a galera da banda, eu assisti, cara. Achei muito foda ele tocando a Truth, cara, que é uma música energética, de metal, que o Rodrigo faz sair ele tocando daquele jeito dele com a... O traditional. Cara, e aquilo lá foi uma coisa muito foda. E quando o Angra precisou de batera, e os caras deram um toque, não conhece ninguém, pá, não sei o que. Nós demos um toque do Bruno, cara. Que legal. Né? Isso Demos foi um toque do bacana, Bruno né? naquela Conexão. época. Mas ele foi morar lá, cara, e quem tocou comigo também é o Virgil Donati, né? Que fez a minha gig de Fusion. O Virgil, que depois foi pro Dream Theater. Ele fez o Fez teste. o teste, mas não entrou, né? E quem fez o teste do Dream Theater, o Thomas Lang, que fez meus últimos 3 shows. Cara. E o Bruno também tocou comigo várias vezes, e depois quando eu fui abrir pro... O Bruno tocou há pouco tempo com você. Ele tocou antes do Thomas Lang. Porque eu fui pro México tocar eu, Billy Sheehan e o Thomas Lang. De trio, eu cantando, tocando. E quando voltamos pra LA, o Thomas Lang veio tocar comigo. E o Bruninho, ele conheceu o Rich Cotton no meu show. Ele foi pro projeto do Adrian Smith, o Hitchcock. Cara, então tudo dá certo quando você tá nos lugares certos, né? E ele é um menino legal pra caramba, toca bem. Adoro ele, cara. Então, pra galera, cara, tem que ser legal, tem que ter parceria e tem que querer tocar com todo mundo, né? Tem que estar aberto, porque você não sabe que porta que vai abrir pra você aqui e ali. Isso é muito legal, cara. Eu acho que uma das coisas mais legais, acho que desse papo que a gente tá tendo, Rafa, é pra quem deve tá ouvindo, que a maioria é tudo do metal, do rock, a galera, entendeu? É entender, cara,
o quanto que é possível você buscar seus sonhos. Sim. Você transformar alguma coisa que de repente para muitos seriam impossível acontecer. Você vir e contar uma história, não só uma história bonita, mas uma história grandiosa, além de bonita. Porque você sair do Brasil, trabalhar com música, com rock fora do país, cara, puta história do caralho. Mas chegar onde você chegou é uma coisa que ainda você não imaginava. Cara, não, eu queria. Né? Eu acho que quando você olha pra trás assim, você fala assim, puta, cara. Eu queria ser o É como você guitarrista. fala, é uma coisa que eu coloquei. Você falou hoje aqui no papo que eu achei muito importante, cara. Eu tive muita sorte também. Eu sempre tive esse lance de. Porque quando você fala que você tem muita sorte, na verdade é porque você não sabe explicar. Você nunca imaginou isso e aonde você chegou. Não, mas eu acho que tava tudo aqui, ó. Eu tava meio que. Sabe quando você manifesta um pensamento? Então, desde 6 anos, eu já sabia o que eu queria. Desde os 6 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser Guitar Hero, que eu queria ser muito Foda. o melhor do mundo. E isso não existe, cara. Né, lógico. Não existe, nem. Ó, não existe o melhor do mundo, existe quem você gosta mais. Acabou. Exatamente. Mas como um garotinho, você queria ser o melhor do mundo. Uhum. Isso eu entendi muito antes, muito tempo atrás, que não existe isso, cara. Mas quando você tem muita vontade, os sonhos são grandes. Eu queria ser o guitarrista do Ozzy, como a gente via Randy Rhoads e Jake Lee, Zakk Wylde. Poxa, cara, sonho de criança, entendeu? E poder tocar com o Paul Stanley é mais ou menos um sonho. Eu acho que é uma questão que foda. Então, Tá tocando Kiss. Você tá tocando com um dos dois mais foda do Kiss, que é ele sonhos, e o Gene, né? Ter sonhos é importante, porque você manifesta isso, você atrai. Então, eu acho que eu sou sortudo pra caralho. Nossa, meu, nem fale. Mas eu acho que eu atraí muita coisa pelos meus pensamentos, a paixão de querer tocar, de estar junto. Isso é uma pessoa legal também, né? Você acaba sendo cara. considerado quando você é um cara linha reta, um cara bacana, um cara direito, né, cara? A gente vem aqui falar das coisas boas, mas a pessoa às vezes não sabe das dificuldades. Tem. Todos nós. Pra chegar em tudo isso, não existe sucesso dentro do rock, eu acho que em música nenhuma. Mas vamos lá, dentro do rock, do heavy metal, essas coisas assim, em música nenhuma, mas não existe sucesso sem você ter muitas perdas. Porra, cara, nem quero falar. Porque você vai ter que você vai perder muita coisa pra você, porque a gangorra ela é foda né, em certo momento. Até aí você chega no momento que é onde você vai sempre conseguir prosseguir. Mas até chegar nesse momento, cara, a gangorra ela é desgraçada, muito né? sacrifício, né? Mas isso faz parte. Faz parte. Bom, Rafael, agora chegou a hora, vamos mudar aqui as coisas aqui no nosso Pompscast. Tá? Antes de mais nada, eu vou fazer aqui uma mercha, tá ligado? Eu vou falar o seguinte, cara, aí você que tá em casa, tudo bem que tá chovendo aí, tá ficando meio frio esse começo de verão aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, mas logo mais o sol vai vir, vai bater na sua cabeça, vai fritar a sua cabeça, vai arder seus olhos, o que você precisa? Você precisa de um óculos escuro do cacete, cara. E eu, cara, vou te indicar quem, ó. Spy! Óculos escuro, a Spy tem os óculos mais cabulosos, na minha opinião, e radicais, entendeu? Pra você poder usar quando você estiver na praia, quando você estiver no seu esporte radical, quando você estiver fazendo aquela coisa que o sol tá batendo na cara, ó. Spy, certo? E se você entrar no site da Spy, www.spy.com.br, você pode usar o cupom #Pompeu e ganhar 20% de desconto em qualquer produto do site. Em nome da Spy, Rafael, eu quero me presentear com um lindo óculos da Spy. Aí, galera. Palmas para a Spy que ela merece! Que legal, hein? Obrigadão, velho. Legal, cara. Vamos ver aqui. Olha aí, pô. É mais ou menos o estilo do que você tá, cara. Parece que o Átila Que legal, hein? leu a sua mente Olha só. e o seu gosto, ó, pra você desfilar Porra, gostei mesmo, em cara. Los Angeles. Gostei desse package Aí, aqui. ó. Olha aí, galera. Ó, Coloca aí. ó aqui, ó. Já dá uma geralzona. Como você fica. Ó, vira pra cá, vem ver. Ó! Um ator global! Um ator global, cara. Fantástico. Aí, ó. Ó, cabulosa essa luta, Que hein? legal, hein? Gostei pra caralho. Já tem que Legal. começar esse programa com ela, pô. Tá?
Tá, ó, vou guardar esse aqui, ó. Já põe aí, já coloca aí, já sai daqui com a sua nova lupa da Spy. E agora, Rafael, é o seguinte, meu amigo, a gente vai entrar aqui na nossa parte bem legal aqui do programa, que é o Se Liga Nisso. A rapaziada vai botar um lance lá pra gente ver. Eu não sei o que é, vai botar um assunto ali aleatório. E a gente vai desenvolver em cima disso, ver o que a gente pensa sobre essas coisas. Então, meus queridos, você é de casa, se prepare e se liga nisso! Equipe do Twitter quer que Elon Musk pare de ameaçar demissões em massa. Imprudente. Então o cara aí, o Ultra... Como é o nome dele mesmo? Elon Musk. É. O que ele falou? Que ele quer... Parece que ele comprou o Twitter, né, cara? E Sim. começou a mandar nego embora pra caramba. O que você pensa disso aí? Cara, ele comprou o Twitter, ele é o patrão, né? A gente pode dar opinião, mas quem manda lá é ele. Aham. Se a gente acha que tá certo ou errado... Não adianta, pouco né, importa, cara? Eu falo pra galera, você tem um restaurante, é teu restaurante, eu vou falar o quê? Né, eu posso ter uma opinião, não gosto do jeito que eles fazem, não gosto do Elon Musk. Cara, ele comprou, é uma entidade privada, né? Ele faz o que ele quer, né? Exatamente. Se ele quiser pintar de azul, ele pinta. Mesmo que a gente não goste ou goste. Então, se ele quiser pintar de azul, ele pode? Pode pintar Se ele quiser pintar de verde, ele pode? De amarelo? De vermelho? Que se foda, não é? Total. E o que você vê assim, cara, assim, às vezes no mundo assim, ao redor do mundo, por exemplo, alguma coisa que aconteça, situação econômica de um país, sei lá, aonde começa. A primeira coisa que acontece é o desemprego. Quando alguma coisa entra em crise, né, cara? Então, tem muita coisa acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, cara, quando você liga para uma companhia americana para receber um serviço, alguma coisa quebrou, alguma coisa tem um problema, raramente a pessoa que te atende é de lá, dos Estados Unidos. Então as companhias, elas terceirizam para países como a Filipinas, Paquistão, porque eles pagam quase nada para essas pessoas falarem com você no telefone. Sim. E aí tiram o emprego do americano. E o serviço fica ruim, não pelo cara da Filipina, mas é que ele não fala um inglês fluente. Porra, cara. É até engraçado. É uma loucura. Porra, você tá tentando me ajudar, mas eu não tô te entendendo. Acaba até, né? Esse é um jeito de tirar um emprego de quem mora nos Estados Unidos. Tá. Isso não sei se acontece no Brasil, ou se acontece na Alemanha, ou se acontece em outro país. Mas esse é um exemplo de... A indústria americana, por exemplo, como é que tá? Porque, ó, antigamente, cara, aqui no Brasil, por exemplo, em qualquer esquininha você via uma fabriquinha, cara. Sim. Você lembra quando você morava aqui no Brasil? Claro. Que você saía na rua, tava pegando uma estradinha pra ir pro centrinho, pra ir no supermercado, tinha aquelas fabriquinhas de parafuso, fabriquinhas. Claro. Tinha sempre umas indústrias, aí de repente sumiu tudo. Porque lá nos Estados Unidos também tem como que é esse negócio? É um emprego problema, lá, por exemplo. É um problema grande, porque o que acontece, cara, como a gente é indivíduo, não existe outro Marcelo, né? Sim. Nem se tentarem copiar você, não vai ser igual. Se tentam copiar não é igual. A gente é muito único, todo mundo que tá aqui é único. Claro. Então quando você abre uma fábrica ou uma loja de guitarra, é uma coisa tão única daquela pessoa, da mente daquela pessoa. E eu acho super legal. Você tomar um café num lugar que o cara criou um café, tem um ambiente deles, tem uma ideia deles. Isso tem uma assinatura, né? É legal pra caramba, cara. E existe gostos, variações disso. Quando você globaliza a coisa e vira... Só tem McDonald's. Só tem uma empresa... Só tem o Amazon. Acabou com a individualidade, acabou com a variação. Isso é um problema. E o que acontece, cara? O problema é que o foco só tá na economia e no dinheiro. Se você não tem o dinheiro, esquece. Então isso acontece com a música também. Se você vai escutar música na rádio e tá tudo igual, tá tudo chato, é porque não tem individualidade, é só números. Exatamente. Isso é um problema que nós padronizar as coisas. Muito, muito chato, cara. Tá muito grande o desemprego lá nos Estados Unidos? Eu acho que não tanto como... Já teve mais tempo? Eu acho que... Você já tá lá há quantos anos, Rafael? 27. Então, nesses 27 anos você já teve fase, sim, de desemprego muito forte lá.
Eu acho Na que geral, não só na música, eu sim, acho que a geral. pior época foi em 2008. Não me afetou tanto porque na época eu estava trabalhando. Aham. Mas Mas você viu. o que afetou mais os músicos, inclusive eu, você talvez, foi a pandemia, Sim, tá? foi a pior fase da E minha ainda vida. não voltou do Não, jeito que não. devia ser. Mas o que acontece, o que aconteceu nos Estados Unidos, que as pessoas esquecem que isso acontece o tempo inteiro. Porque entra um presidente de direita, entra um presidente de esquerda, entra um presidente... Então isso daí É assim, né? Entre presidente de esquerda, É. não foi bem, aí viram de direita. Não Não foi foi bem. bem, volta pra esquerda. É isso aí. Não foi bem, vai É de isso aí. direita. Não foi bem, né? é, A única vantagem é que não são sempre os mesmos nomes, né? e Geralmente os caras não é muito difícil reeleger. mesmo assim, cara, nunca foi tão dividido quanto agora, né? Ah, mas agora, aqui no Brasil, então, tá um absurdo. E isso existe lá. E aí você, se você quiser entender o que vai acontecer no Brasil, Ah, me explica, eu quero entender. já aconteceu lá, cara. O que eu tô vendo, o que aconteceu aqui, a gente já sabia. Mas já estão se aceitando lá? De uma certa Então, forma, cara. aonde, de repente, o lance de esquerda e direita não determine quem a pessoa é. Não pode. Porque hoje a gente ouve o seguinte: Não, ah, ele é de esquerda, agora eu sei quem ele é. não, isso é besteira. Ah, ele é de direita, agora eu sei quem ele é. Não pode Entendeu? pensar Então assim. se define a pessoa pelo lado que ela escolheu, Não, né? eu acho que o lado político e religioso da pessoa opção, né? é uma opção muito pessoal. E se você pensar no teu irmão que vota diferente de você, Como você faz? você não pensava antes. Você é teu irmão, tua Aham. irmã. Família. Você gosta, é bom, Aham. independente de que lado. É só o jeito que ele acha que o país vai melhorar. Sim. Você não pode descartar. Você tem que tentar entender o lado do outro. Por isso que eu sou hoje independente, Eu cara. também. Eu sou independente Não porque me acho, eu não quero- não me encontro em lugar nenhum. ninguém. Mas eu gostaria de ser um cara assim que atualmente eu tivesse uma convicção. Olha esse, olha aquele, porque isso, porque aquilo, falar bonito, sabe, fervoroso, pra acreditar. Eu não tenho isso. Não, cara, mas eu acho que Eu acho que tudo é lama, tudo é buraco, tudo é roça. acho que quando você fala de política, Acho que o próprio tudo é conceito do cara ir lá num palanque pra pegar voto, ele já Eu acho que é acabou. tudo roça, mano. Agora, ele tem que representar a gente, Tem. né? Então a gente tá pagando. Mas torço, né? Torço pra ficar legal. Claro, quem estiver lá tem que dar certo pra gente, independente se você não goste. Agora, eu acho que tem que ter mais entendimento, mais diálogo do que Treta. do que tá acontecendo. Não vale a pena, Muita cara. treta, né? E eu vou falar outra, cara. Eu acho que política não é time de futebol. É Não. muito maior. É muito mais. Pô, a gente tá pagando alguém lá pra defender o interesse do povo. Então, cara, vai lá, vota, que é o que você pode fazer, Aham. e o resto você não pode fazer nada. Você não pode, cara. Não pode. É democracia. Mas você pode fazer é sair na rua, ficar ele. Fez cagada, fez. Você pode reclamar, a gente pode reclamar. Fazer a manifestação. Eu vou reclamar de quem eu votei. Mas tem que vir um monte junto. Sozinho, a sua reclamação sozinha ela é vazia no. Você pode ir lá falar é uma alguma voz coisa, vazia. né? Quando você achar que. Ó, a pessoa que você vota, seja o maior crítico dele ou dela. Exatamente. Sabe? Porque você tá pagando alguém pra administrar o país pra você. Exatamente. Então, para com esse negócio de ideologia muito profunda. Eu acho que tudo tem um pouco de. A direita gosta da economia, a esquerda gosta do assistencialismo, o Brasil precisa também, porque é um país muito pobre. Se não tiver um pouco de equilíbrio, ninguém tem o que comer, não é legal também. Então saibam respeitar o lado de cada um e vamos fazer música. Eu acho que todo mundo, cara, tanto esquerda como direita, quer um país melhor, Claro, cara. mais justo, mais tudo melhor pra todo mundo. Só que são por caminhos diferentes, mas eles querem que todo mundo tenha a mesma coisa. Eu acho que no final todo mundo quer a mesma coisa, mas vamos aceitar uns aos outros como seres humanos. Exatamente, com respeito. Com respeito, cara. Não tem cor, não tem idade, não tem raça. E a gente tem histórico, né? As pessoas, os amigos, eles têm histórico de anos. Não pode só pegar porque por causa de um botão que apertou na urna, esse histórico não vale mais. Eu concordo com você, cara, e eu aceito todo mundo do jeito que eles são. Também. Eu Eu não perdi. Se eu perdi algum amigo de esquerda ou de direita, eu não sei que eu perdi. Cara. Ele já me tirou
Aí o é com caderninho eles. dele. Aí já com me- eles eu Mas era. eu tô crente que tô no caderninho ainda, porque ninguém me falou nada. Cara, eu tenho amigo de todos os lados, É. mas eu respeito todo mundo e Eu também. respeito. Então, Rafael Moreira, se liga nisso! Estudo aponta que Nova Zelândia é o melhor local para sobreviver ao colapso da civilização. Você sabia disso? Não. Nem eu, cara. Será que é porque é remoto? Nova Zelândia? É. Ele Eu tô aqui tentando lembrar, eu sei onde que é, Oceania, né, Nova Zelândia? é do lado, é perto da Eu Austrália. tô lembrando do jogo do War. Você lembra? Nova Zelândia tinha conquistado a Nova Sim. Zelândia. Entendeu? Ali Mas perto do Japão, aqueles lá, Cara, da Austrália, fui né? pra Auckland, fui pra Christchurch, que teve um terremoto grande, fui pra Dunedin, Então eu acho que eles devem ser bem estruturados. Né? Wellington. É um grande país, um país ótimo, né? Pra E se- deve ser bem estruturado, de repente, por causa do lance dos terremotos, né? Então, de repente, as construções já são tudo preparadas. Porque se marcar cair uma bomba lá, não vai É ser. bem inglês. É. Vamos dizer assim, Victoria. Sabe? É coisa meio Mas você acha que essas bombas desgraçadas que os caras têm, cara, se cair lá, não vai fuzilar tudo também? Ah, eu acho que Não tem jeito, não tem cara. jeito, mas eu não sei o que quiseram dizer ali, mas tudo bem, cara. Mas acho que esse colapso deve ser o colapso, assim, de Eu uma acho. grande bosta, não é? Marcelo, eu acho que para você sobreviver qualquer coisa nuclear, não sei se é o caso que falaram aqui, você tem que ter coisa subterrânea, né? É, talvez tenha. Montanha. E você já foi pra uma parte do lugar ali da Nova Zelândia, o que você achou? É incrível. Estruturalmente, É bonito, comida, tem tudo. galera. Aí, Eu nunca fui. aí nós vamos começar a entrar num. Tipo assim, a comida que eu mais gosto é brasileira. Eu gosto de comer coisa de padaria. Tem tanta coisa. Você vai num restaurante, tem a salada, tem palmito. Brasileiro, Pô, arroz e feijão. Palmito derrete. Você né, sente falta do arroz e feijão? Pô, com uma farofa e uma. Cara, tá louco. Tô curtindo muito. Mas o café da manhã americano também é nervoso, hein, mano? É bom, com bacon. É café de hotel no Brasil, cara. Café de hotel no Brasil é meio Com café da ovo manhã mexido, americano. né? Porra. Bacon, tá louco. Mas eu curto a comida do Brasil pra caramba, gosto de comida japonesa pra caramba, sabe? Qual que é a sua comida preferida? Ah, cara, eu acho Assim que que você... a diversidade do Brasil é uma coisa incrível. Os tipos, a feijoada. Cara, tem muita coisa boa no Brasil. A fruta é um negócio maluco, né? Tem tanta fruta. A gente tem tudo aqui. É que a gente gosta de olhar pra fora. Mas não, cara, a gente tá com o melhor aqui e tem que tomar conta disso. Tem que dar valor pro Brasil. Eu acho que essa parada de tomar conta disso é que às vezes as pessoas se perdem pra caramba, né? Tem que tomar conta, pô. Limpa aí, pô. Não é não? Tá? Tomar conta. Tem que cuidar. Porque os Estados Unidos cuidam do lado deles. Né? E eu acho que o Japão pequeno, que tem um limite de território, pô, os caras cuidam bem. E pelo que eles já passaram, né, cara? Pô, é outro exemplo bom, né? Eu acho que a gente tem que só gostar. A gente ama o Brasil e tem que querer e tem que aceitar quem a gente é. O mais importante, porque aí não vai ter muito mais briga, né? Mesmo que tiver da cor diferente, cara, tem que estar de alguma forma, né? Não, a gente tem Pelé, tem Gisele Bündchen, sei lá. Tem tudo. Tem que abraçar tudo. Tem Sepultura. Pra caralho, Porzos. Né? Tem Rafael Moreira. Porra. Ó, galera. Tamo junto. Tamo junto. Então vamos continuar a história, Rafael. Então vamos continuando. Rafael Moreira, se liga nisso! Mãe com muitas tatuagens não consegue emprego. Se eles não gostam, não precisam olhar para mim. Preconceito para tatuagem. Tudo bem, ali é a pessoa ali em questão, né? Falou o nome da mulher, não? A mãe. Não consegue arrumar emprego por causa das tatuagens. O rosto assim bem tatuado. Eu não curto fazer tatuagem no rosto, mas
conheço bastante gente que tem, Sim. tá ligado? O que você acha, assim? Se você fosse dono de uma padaria, você contrataria? Cara, olha, eu não. Vamos deixar claro, eu não sou do. Eu adoro ir na padaria tomar um café e comer um salgado, cara, porque eu tenho saudade. Eu não quero saber Eu se matava você a aula e ia comer esfirra, né? Aquelas É. coisas lá. Eu matava a aula, não façam isso. É. Molecada aí, pô, vai pra escola. Mas eu não sou dono de padaria, então é difícil pra mim de opinar. Agora, vejam bem o que eu vou falar. Tudo é apresentação. Então você tem que estar alinhado. Não é preconceito ou não. Ou talvez ela não, talvez onde ela está procurando emprego, ela não está alinhada. Com aquilo, Seria porque isso? é um emprego de balcão, de apresentação do local. Não é um emprego de escritório. Não é um emprego, entendeu? E isso tem que ter entendimento do que você quer para o teu estabelecimento. Eu, pessoalmente, tenho preconceito de nada. Mas de certa forma também essa teoria de ajustar, né? Visual com emprego. Também esse ajuste também não é uma forma de um pouco de preconceito, de repente? Não, eu acho que é uma forma de representação do seu produto. Tem jeito de. Eu acho que, por exemplo, se você for. Você vai falar de shampoo, não pode ter careca, né? Por favor, Por exemplo. respondeu. Não pode ser um careca Se você for falando de falar, shampoo. se for falar de raça, de cor, é uma coisa, cara. Eu acho que aí é diferente. Mas eu tô falando assim, você tem que se alinhar, por exemplo, uma banda de metal. Aham. Você não tem que estar alinhado com a galera. Geralmente a gente procura, né? Procura tá todo mundo mais ou Tem menos. algumas bandas, de repente, que não tem muito essa visão. E Mas- também, né, a gente mas faz um puta som, Sim, mas você não acha que a banda mas representa... sempre falar, faltou o visual nos caras. Não, mas assim, às vezes o lance deles é ter um visual menos agressivo. Todos, Sim, né? Que rolou muito nos anos 90, que a galera deu uma baixada. sim. Tem a galera dos anos 80 lá de glam, que tinha que colocar o E no cabelo. ano 2000 começaram, tipo, até muita gente de cabelo curto, É né? normal. Com esse visualzinho mais espetado. Mas você vê que visual a mais- banda tem uma consistência. Sim. Então, eu acho que vai de cada estabelecimento. Se quiser a galera tatuada pra receber, pô, que legal, né? Se quiser uma galera, todo mundo cabelo comprido. Pô, eu acho que isso daí tem... Preconceito aí é uma coisa muito individual, não minha. Eu acho que não seria. Pra mim eu não teria problema algum, mas a gente tem que entender que talvez essa parte do visual da pessoa com, de repente, determinado... Estabelecimento. Como eu comentei, né, meu, vai fazer um comercial de shampoo, um careca, né? Eu acho. Eu acho que é por aí. Então, Pode agora, ser, cara. Apesar que eu acho que em qualquer chance de emprego, principalmente, eu acho que o que o cara tem que buscar é duas coisas, né? Ou uma pessoa o melhor para trabalhar naquela situação, ou dar chance, dependendo do cargo, do primeiro emprego, dar uma chance para uma pessoa que está buscando. Eu penso assim, né? claro, Mas é uma coisa muito grande, né? É complicado, cara. É marca, Falar disso é complicado. é marca e é uma apresentação. E cada complicado. estabelecimento tem uma proposta como uma banda. Na verdade, não é tão fácil a gente desenvolver esse assunto. Estão mandando umas bombas na gente aqui. Cara. Sacanagem, né? Bom, Rafael, cara, a gente tá chegando aqui no nosso final. Eu vou dizer pra você que tudo que é bom passa rápido, né? Eu já tô aqui um tempasso aqui conversando. Demorou pra gente começar, porque é a volta das férias, é a segunda temporada que tá começando, todo mundo ajustando o podcast para ele funcionar que nem era antigamente, na primeira temporada. Hoje demorou e a gente ficou aqui um tempão trocando ideia e o papo fluiu pra caramba, cara. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, assim, cara, a sua presença, você ter topado vir fazer aqui o programa com a gente, cara. Vai ser o episódio, o primeiro episódio da segunda temporada, cara. Quero te agradecer
muito, cara, dizer o quanto, cara, eu tenho orgulho de pessoas como você, entendeu? Músicos brasileiros, cara, do rock, cara, fazendo barulho, sucesso que faz. E o principal ainda não só aqui no Brasil, mas, cara, fora do país, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muito aquele negócio que o gringo é isso, que o gringo é aquilo, que o gringo ainda tem muito dessa coisa. E você, o caminho é o contrário. Você vai lá e o gringo fala, esse brasileiro é foda, tá ligado? Muito obrigado, cara, muita paz, muita saúde, muito sucesso, muito amor pra você, tá ligado? Na sua carreira. E essa câmera agora aqui é sua, pra você fazer só merchandising, pra você mandar um recado, uma mensagem pra galera, cara, o que você quiser. Cara, sinta-se à vontade, Rafael. Cara, primeiramente, muito obrigado, Marcelo, por me receber aqui. Foi um papo muito legal. Gostou mesmo? Gostou mesmo? Pô, pra caralho. Aê, palmas pra ele, A né? gente tá aqui conversando por mais uns 5 dias, né? Sem parar. E, cara, um abraço pra todo mundo aqui no Brasil. Pô, eu sou brasileiro, amo o Brasil. E me sigam, né, no Rafael Moreira Oficial no Instagram, Rafael Magnético no Twitter, que às vezes eu mando umas palavras lá, e Rafael Moreira no Facebook, né? E eu também tenho um canal no YouTube, que é Music Magnet 10, camisa 10, né? Espero que ainda esteja rolando futebol quando eu voltar lá para LA. E, cara, espero estar de volta no Brasil para fazer shows e mais uma vez agradecer esse cara aqui que é incrível, tem muito códigos na minha infância e, porra, com certeza vou continuar escutando o som desses caras. E, pô, cara, muita boa energia pra gente, muito amor aí pra 2023 e vamos tá junto, tá? Sem briga, vamos tá junto com um Brasil melhor. E a gente vai se despedir de mais um Pumpscast, dessa vez começando a segunda temporada diretamente do estúdio Red Stars, estúdio aqui na Teodoro Sampaio 512, gravação, ensaio, pop show, shows, vários eventos, tem o pub, tem um monte de coisa aqui. Vem aqui no Red Star que vocês vão curtir pra caramba. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam mais uma vez aqui no episódio. Um grande beijo no coração de vocês. Izuí, é nóis!